precisamos do fair play financeiro no Brasil, porque o Flamengo está se distanciando. Provavelmente o fair play financeiro vai ser favorável ao Flamengo, inclusive. Mas um ponto super importante da gente conversar sobre o fair play financeiro é que o fair play financeiro pode até inibir o crescimento de clubes menores. Porque não dá para negar que esses clubes gigantes do Brasil também cresceram fazendo muita dívida. E agora tudo que eu quero com o fair play financeiro é que os menores não façam dívida. Não sei se é justo, não sei se é injusto, mas é um ponto super importante. Vou dar um que eu critico bastante e continuo criticando, é a Fatal Model no futebol brasileiro. Eu não gosto, eu acho que tá errado. O futebol brasileiro não entende o poder de marca que ele tem. E os clubes precisariam se colocar numa posição de não topar tudo por dinheiro, e sim de encontrar o parceiro que te valorize e que seja de tanto valor quanto. Esse trabalho que a gente fez no Botafogo partiu de um princípio muito legal, que é, assim como o melanoma, uma pinta na camisa do Botafogo, ela não seria vista ao longo de 10, 15 jogos. Essa pinta foi crescendo ao longo desse tempo, ninguém percebeu, então o nome da campanha é o patrocínio que ninguém viu. E depois a gente veio com essa comunicação, com essa campanha, contando que, pô, assim como o melanoma, às vezes você não dá valor para coisas que vão aparecendo na sua pele. A gente fez muita mudança de tecnologia no Curitiba. Hoje eu consigo monitorar o que está acontecendo e vai acontecer até 2028 nos nossos atletas, o nosso próprio fluxo de caixa. Eu consigo, em questão de 30 minutos, gerar um fluxo de caixa de 24 meses. Então isso permite tomada de decisão mais rápida, isso permite economia. Estou muito preocupado com o que vem acontecendo no futebol brasileiro. A gente poderia ter muito mais oportunidade de trazer grandes nomes, mas essa recorrente invasão de torcedores, ainda a gente escutando alguns atrasos de salários, né? Então a gente poderia estar... Porque a hora que a gente tem grandes ídolos e grandes nomes no profissional, a base ela estimula. A base ela vem com vontade de querer participar daquele ambiente. Então, acho que tem um contexto também no profissional para que a gente estimule ainda mais a base. Está valendo! Estamos aqui na Confut, em São Paulo, uma das principais feiras, conferências do mercado esportivo e do futebol aqui no Brasil. Ela que acontece, né, a Confut Sul-Americana, que acontece aqui na região Sudeste, Confut Nordeste e a Confut Estados Unidos, que esse ano teve sua primeira edição lá em Miami. Aqui comigo, nosso grande Bruno Schatak. Chata, estamos aqui fazendo a cobertura do evento e falando com muita gente legal, né? Nossa, o clima muito legal. Só para a nossa audiência entender, aqui não estão só bons palestrantes, como o Pedrão, por exemplo, mas muita gente da indústria. Então, a gente tem uma série de empresas, desde empresas que mexem com gramados de futebol, toda a parte de marketing esportivo, vestuário, a empresa também que assessora financeiramente, softwares. Enfim, Pedrão, além, claro, meca dos tomadores de decisão. Com certeza. Além dos clubes, a gente teve aqui ontem, né, uma série de presidentes e CEOs de clubes importantes aí da Série A, da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro. Até o Bahia, né, a SAF do Bahia, tem um stand aqui no evento, já mostrando, como a gente sempre fala, né, que não basta você ser uma marca nacionalmente com relevância e do tamanho do Bahia, você tem que se posicionar também. Então o fato do Bahia estar aqui no evento, né, na conferência, no congresso, proativamente falando com o mercado, também demonstra que estamos num momento bacana de transformação, né, Chata? Além de todo o ecossistema, como você estava falando aqui, de prestadores de serviço, tecnologia, hardware, né? Além do pessoal que fornece grama aqui, pessoal que fornece iluminação também, análise de dados de desempenho e os protagonistas aí na figura dos clubes. Com certeza. E aí, pessoal, o que a gente bolou aqui de bate-pronto? A gente vai trazer aqui algumas pessoas que, até pela diferença, né? O Brasil é um país muito grande, pessoas que estão aqui na feira, que a gente acha super legal trazer e contar um pouco mais desse bastidor do futebol, que é literalmente quem faz essa indústria acontecer e dar certo todo dia, né, Pedrão? Exato, cara. Acho que, né, muito do nosso papel no Sports Market Makers é contar tudo o que acontece no mercado sobre uma ótica de negócios. E a feira aqui, né, o evento, ele é uma plataforma sobretudo de negócios, então a gente pensou aqui numa curadoria que traz diferentes perspectivas, né, de profissionais super gabaritados no mercado, que atuam cada um em uma cadeira, né? Vamos falar melhor aqui
sobre quem são, que vão estar com hoje aí nas pílulas desse episódio, né? Mas dentre eles a gente vai ter o Edu Dias, né? O Eduardo Dias, que é o fundador da Futuri. A Futuri é uma das principais empresas voltadas para análise de dados e desempenho no futebol brasileiro, né? O Chataki, inclusive, além, né, desse lado de análise de desempenho, o Chataki teve a oportunidade de participar de um curso, né, promovido por eles. Então, uma empresa nota 1 milhão, mas um cara super bacana, né? Quase que o oráculo aí de quem gosta de... eu brinco que o Pedrão é outfield, eles tinham que ser infield, né? Porque eles têm muito conhecimento, parte de scout, estrutura de análise de dados de base, enfim, um papasso. E aí também a gente falou com o André Capestrini, Pedrão teve um baita de um papo com ele. O André Capestrini é o atual CFO do Curitiba e assim trouxe muito um papo legal falando mais de software, de finança, essa parte de literalmente quando a gente troca investimentos por retorno financeiro, então na verdade não é uma despesa, é um investimento, né, Pedrão? Sim, e pensando no clube de futebol, claro que como um negócio, mas um negócio que tem que ter, né? Ele explicou muito bem aqui a parte de gestão, né? Então, a expressão que ele usa, que eu, né, como investidor já ouvi bastante, é um tripézinho, né? Em que a gente tem a parte de pessoas, a parte de processo e a parte de produto, que é o futebol, que é o campo, que são os atletas, né? Tanto de base quanto profissional. Então, foi um papo bem bacana mostrando esse processo de reestruturação, não só pelo qual o Curitiba passa, mas a indústria como um todo, né? Perfeito. E é uma grande oportunidade também de vocês conhecerem o Eric Betting. Ele tem quase que uma enciclopédia do marketing esportivo. Primo do Mauro Betting, né? Primo. Que já esteve conosco no Esporte. Exatamente. E que vai trazer um pouquinho, não só do Maquinistas, que é o podcast deles, mas da Máquina do Esporte. Uma empresa que nasceu ali naquela passagem de bastão do jornal impresso para literalmente fazer vídeos no YouTube. E hoje é uma das grandes referências também no nosso setor. Nunca um concorrente, sempre agregando. Acho que isso é o grande intuito, né, Pedrão? E para encerrar... Perfeito. E acho que fazer um parênteses em relação ao Eric, né, que ele brincou, né, no papo, vocês vão ver daqui a pouco aqui, que ele conheceu uma pessoa aqui que lia a Máquina do Esporte impressa, né? Ele falou, não tem Máquina do Esporte impressa há mais de 20 anos, estou ficando velho e tal. Mas isso é um sinal da qualidade e da longevidade do trabalho dele, levando, né, esse tipo de conteúdo, que hoje é muito mais comum, não à toa. Estamos aqui no Sports Market por conta disso, mas ele é um missionário, né, na essência da palavra. Está fazendo isso há mais de 20 anos, sempre com muita qualidade. A gente, de certa forma, se inspira nele, né, e a gente fala muito sobre isso. Eu tive a oportunidade de estar no podcast deles recentemente também, como entrevistado, né, falando sobre Outfield e tudo que a gente está fazendo. Então, o cara nota 1 milhão também, que contribui muito para o momento pelo qual a indústria está passando agora. Não, e eu literalmente me transportei ali para aquele tijucano que pegava o metrô, hora lendo o Lance, hora lendo a Máquina do Esporte. E hoje a gente está aqui produzindo conteúdo junto com o Eric, né? Então isso mostra também o quanto que ele avançou. E para finalizar, Pedrão, queremos aqui o Brunão da End2End, conta um pouquinho pra gente. Exato, né? Por último, mas não menos importante, o Bruno Bruns, né? Um dos sócios da End2End, um cara também brilhante, uma das principais mentes criativas que a gente tem no mercado esportivo, né? No mercado do futebol brasileiro. Ontem aqui, né, como investidor, pra gente também é uma felicidade, uma satisfação. O Bruno foi premiado como o principal executivo de marketing e comunicação do futebol brasileiro. Então, né, ele vai trazer pra gente aqui o que significa ser o melhor executivo de marketing e comunicação do futebol brasileiro, como que a End2End está participando no mercado atualmente. Então, fica com a gente aí que essas 4 conversas vão ser nota 1 milhão, né? E eu confesso que o Bruno e o pessoal da End2End ganharam o prêmio quentinho no meu coração. O pessoal recebeu a gente aqui na feira de maneira brilhante. Queria deixar um super agradecimento ao pessoal da End2End. Super conectados aqui com o pessoal da Outfield também. Um papo muito legal. E, gente, eu sei que a gente fala muito de balanço, mas hoje é um pouquinho também a oportunidade de a gente ver esse lado B do lado das finanças do futebol e da indústria como um todo. E só deixar o parênteses aqui, senão, né, o Reginaldo Diniz, fundador da End2End, briga comigo depois, que a End2End também foi premiada como a melhor agência de marketing esportivo né, do Brasil, do futebol brasileiro aí. Então, momentos super especiais para a End2End aqui, que o Bruno vai contar melhor pra gente. Então, ficar com a gente aí, que tanto o Bruno, quanto o Eric, quanto o André Campristini, quanto o Edu Dias vão trazer coisas muito legais. E aí, como o Chata falou, né, fora do nosso setup tradicional ali, quadradinho na mesa, mas igualmente trazendo conteúdo legal para vocês. Então, brigadão, pessoal, fiquem com a gente. Eduardo Dias, o craque do Futuri. Para quem não conhece, o Futuri é a verdadeira enciclopédia do futebol brasileiro. Um cracaço, Edu. Seja muito bem-vindo.
Demais, muitíssimo obrigado. Uma honra estar aqui. Geralmente eu estou do outro lado assistindo. Hoje deve ter faltado alguém aqui, o Pedro não veio, o Salomão não veio, então sobrou uma cadeira, ele me chamou aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque agora vocês vão ver a história de como o Bruno conheceu a Futuri. Isso é muito importante para mim, foi assim que ele me seduziu para estar aqui hoje. Conta pra gente, Brunão. Se você acha que a minha carreira começou no VAR, não, foi muito antes. Ali no começo de 2024, fiz uma viagem com a minha família e estava lá na entrada do Emirates, pronto para Arsenal e West Ham, e estava ouvindo essa maravilha de podcast. Eles têm uma série de podcasts, eu não lembro se eu estava ouvindo o Pitch Invaders, se eu estava ouvindo o EXZ, enfim, eu estava ouvindo uma entrevista com o Pedro Martins, trabalhou na Inglaterra, eu estava lá na Inglaterra e falei, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer alguma coisa. E aí, voltando para o Brasil, comentei um pouco disso com o Thiago Salomão, com a galera da Outfield, e hoje estamos aqui. Então, para quem acha que a vida do VAR começou no VAR, ela começou muito antes com a galera da Futuri. Edu, conta um pouquinho o que é o Futuri. É bacana essa pergunta, mas ela é também super difícil de responder, porque hoje a gente tem um ecossistema inteiro de entrega para a indústria, tem um braço de conteúdo, mas é legal também falar, Bruno, que não é o conteúdo padrão para torcedor de futebol. É para quem quer trabalhar no futebol, para profissional, para quem busca aprender uma camada além da que se entrega nas mesas redondas, sobre a simplificação do jogo, e a gente consegue entregar isso porque a gente atingiu uma maturidade da indústria, de torcedores e de profissionais que buscam esse conteúdo. Disso nasceu o nosso braço de educação, então a gente tem cursos para formar executivos, para formar analista de dados, analista de mercado, cientista de dados. É bacana porque hoje os clubes nos procuram, porque não encontram os profissionais do mercado, fazem parcerias técnicas conosco, a gente cria os cursos para desenvolver esses profissionais. A gente também tem um braço de consultoria. Nesse braço de consultoria, a gente ajuda os clubes a migrarem para o modelo de SAF. A gente pode falar muito sobre isso também, Bruno, porque muitos clubes sequer sabem por que querem se transformar em SAF. A gente também ajuda clubes no departamento de mercado, que antes era scouting, agora é mercado. Era buscar o melhor jogador, agora é buscar o melhor jogador para o meu contexto, para ter uma eficiência esportiva e financeira. E também a gente tem nosso braço de tecnologia, que é o Futilink, a plataforma de gestão de departamento de mercado completa, com dados de todos, não é uma metáfora, é literal, todos os jogadores do Brasil, desde o seu primeiro registro no BID, que hoje pode ser feito com 7 anos de idade, masculinos e femininos. Então, hoje os clubes que querem prosperar, os clubes que têm ambição no mercado, usam o Futilink para gerenciar o seu departamento de mercado. Bom, como vocês puderam perceber, é quase um pergaminho egípcio aqui de todas as atribuições, mas não é mentira. Esse cara é uma referência para quem, como você, torcedor de balanço, gosta e se apaixona com isso. Então, para resumir um pouquinho, é o Futebol Manager da vida real. Esse cara aqui é como se fosse o editor do jogo. E dito isso, a gente vai deixar para vocês aí uma série de recomendações. Inclusive, eu fiz um curso de SAF com esse rapazinho aqui, cracaço de bola, não só com ele, mas com uma série de gestores do futebol. Então, se você quiser, super recomendo. Dito isso, vamos cortar um pouquinho esse blasé, esse abre-alas aqui e vamos falar de mercado, vamos falar de bola, porque é isso que a gente gosta. E já que o Conafute nos permitiu esse encontro, Edu, fala um pouquinho hoje, 2 de setembro, final da janela brasileira, ontem, janela europeia fechada. O que falar desse mercadinho bem carinho que é o mercado do futebol? Não tem como a gente não começar a falar de mercado de transferências sem falar sobre a janela do Liverpool. E aí abrem várias abas aqui para a gente se aprofundar. Primeiro que a janela mais cara de todos os tempos do futebol, $500 bilhão. É impressionante isso. Mas a gente pode falar também de um detalhe, de dois detalhes importantes. A transferência do Isak do Newcastle para o Liverpool, que é uma transferência que diz muito. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês, não é se apegar às cifras, não é se apegar só à transferência, mas ir um pouco mais além e descobrir os detalhes de tudo isso, identificar os padrões do mercado de transferência. E um ponto super importante na saída do Isak para o Liverpool, que a gente tem que chamar a atenção, é que o Newcastle
tem todo o dinheiro do mundo, mas ele ainda não está na pirâmide de futebol. Seus atletas ainda querem sair de lá para ir para outros clubes maiores, onde está o Liverpool, onde está o Real Madrid. Não é projeto esportivo, não é só dinheiro. Dinheiro é uma grande parte de tudo isso. Mas quem é o diretor esportivo do Newcastle hoje? O quão atrasado está o centro de treinamento do Newcastle hoje? Isso faz diferença no topo da pirâmide. E essa ida super conturbada, o jogador encheu muito o saco de todo mundo, queria ir a todo custo, mostra que o Newcastle precisa desenvolver outras partes do seu projeto esportivo para subir nessa pirâmide. E outro ponto super importante aqui é por que o Liverpool do Klopp não gastava tanto? E por que esse novo Liverpool fez a maior janela de todos os tempos? E aqui tem um detalhe super importante, porque o Arne Slot não é o manager do clube. Essa mudança já aconteceu nos últimos anos de Klopp. O Klopp entra como manager, mas aos poucos vai perdendo poder lá dentro. O board do clube, como tem que ser. O dono do mercado de transferências tem que ser o clube e não o seu treinador. Como tem que ser, o clube esvaziou esses poderes de manager do Klopp. E agora o Arne Slot tem muito pouco poder de discutir orçamento, mas acontece que mesmo campeão, eles gastam $500 milhão. Outro ponto que eu acho super interessante a gente conversar sobre essa janela e que não é tão evidente é que o Chelsea vendeu 300 milhões de euros nessa janela. E aí entramos numa segunda fase do projeto Todd Boehly, que é a de, primeiro, contratar jogadores jovens com grande contrato para amortização, só que agora entra a segunda fase, vender muitos jogadores com participação do Chelsea lá. E é importante a gente falar outro ponto aqui. A minha cabeça vai abrindo abas aqui, eu vou emendando um assunto Só no outro. fala do lucro puro, que é isso que eu quero ver. Não, outro ponto importante que eu quero deixar aqui, e tem muito a dizer sobre nós, sobre o Brasil, é que Flamengo e Palmeiras também começam a usar essa estratégia. Flamengo, eu não estou com meus dados abertos aqui, o Flamengo tem mais de 100 jogadores que ele tem participação e que não jogam no clube. Palmeiras tem 80 jogadores que ele tem participação e não jogam no clube. E ali é um ativo do clube. É claro que não é só vender e ficar com participação. É monitorar esse jogador, é saber onde ele está, emprestar e vender para locais onde eles podem potencializar o seu valor. Tem toda uma estratégia. Nada é aleatório no futebol de alto nível. Não, perfeito. Vocês já viram que hoje, para quem gosta, você mesmo, torcedorzinho de balanço, que ama futebol internacional, eu vou apertar o botão e vou deixar o homem falar. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o que é muito legal a gente falar, tanto do Liverpool quanto do Chelsea? Plano de sustentabilidade financeira. Vamos deixar aqui, aos pouquinhos a gente vai tentando tirar ali aquela pecha do fair play financeiro e mostrar que, na verdade, fair play financeiro não é teto de gastos. Fair play financeiro é, na verdade, um plano de equilíbrio das finanças de cada um dos times. Então, o que o Edu acabou de explicar agora é que o Newcastle, com todo o dinheiro do mundo, ele tem uma receita e alguns limites que ele não pode extrapolar. Fora isso, o próprio Liverpool também vinha fazendo uma série de economias, né? Como alguém que juntou ali um tostãozinho ali do que ia arrecadando, do que ia lucrando. Para a gente ter uma ideia, o Liverpool está gastando nessa janela o que recebeu com a venda do Felipe Coutinho. Então o Liverpool foi ali enchendo um pouquinho e por fim um Chelsea que começou com um gasto alavancadíssimo, agora faz uma janela lucrativa, sustentável e com o que a gente chama de lucro puro, ou seja, atletas que são formados na base e que, portanto, quando são vendidos, você não precisa fazer a dedução do que o clube gastou para contratar aquele atleta. Então, para fins de possibilidade do clube gastar mais nas outras janelas, ele precisa justamente já ter um pouquinho mais de folga de caixa. É nesse ambiente que nós agora na Inglaterra temos um clube em começo de projeto, que é o Liverpool, um clube em meio de projeto, que é o Chelsea, e um clube, o Newcastle, no começo de projeto, e um clube já numa fase mais madura, que é o Liverpool, certo, Edu? Verdade, e é super interessante a gente falar sobre fair play financeiro aqui, porque sempre tem aquela... Não, porque precisamos do fair play financeiro no Brasil, porque o Flamengo está se distanciando. Provavelmente o fair play financeiro vai ser favorável ao Flamengo, inclusive.
Mas um ponto super importante da gente conversar sobre o fair play financeiro, e é muito coerente com o momento que se discute essas regras no Brasil, é que o fair play financeiro é um conjunto de regras e ela pode ser equalizada de diversas formas. E essas diversas formas que se configuram o fair play financeiro pode até, e aí eu preciso chamar a atenção de todos aqui, que ela pode até inibir o crescimento de clubes menores. Porque não dá para negar que esses clubes gigantes do Brasil também cresceram fazendo muita dívida. E agora tudo que eu quero com o fair play financeiro é que os menores não façam dívida. Não sei se é justo, não sei se é injusto, mas é um ponto super importante. Agora, independente de fair play financeiro, Bruno, estamos vivendo um momento de maior reconfiguração de forças esportivas e financeiras do futebol brasileiro. É um mar de oportunidades ou de riscos para quem não se mexer, que está acontecendo agora. E a janela de transferências no Brasil é uma mega oportunidade, porque existe uma questão macro, que eu posso ser o Flamengo, posso ser o menor clube do Brasil, que ela interfere sempre. Dólar 6 por 1, euro 6, 7 por 1, não sei que horas são, não sei quanto está essa hora, mas a verdade é que essa questão financeira, ela se impõe a qualquer estratégia que eu tenho que fazer. Eu amo nostalgia, eu amo futebol romântico, eu amo jogar por amor, mas os fatos se impõem, a realidade se impõe. Eu preciso vender jogador no Brasil. Infelizmente, o Brasil vende commodity. O Brasil é o maior exportador de atletas, Bruno, mas é só o 8º em faturamento. E essa diferença, esse gap, esse delta entre primeiro exportador e 8º em faturamento é uma grandiosa oportunidade para os clubes que identificarem que o mercado de transferências é uma grande ferramenta. Não é caos total na janela de transferências. Não é todo mundo comprando todo mundo. Observe, vão além das cifras, observe que os mercados têm padrões. Determinado mercado compra um tipo de jogador. Desenvolvam rotas comerciais. Isso é super importante. Observe, por exemplo, e eu gosto muito de falar, a Eintracht Frankfurt, um clube que não tinha dinheiro, não tinha jogador e criou uma grandeza financeira com base no mercado de transferências. Por favor, observem os jogadores japoneses e como eles tomaram de assalto a Europa com plano, com estratégia. E a grande oportunidade do Brasil é profissionalizar os seus departamentos, a inovação, usar a tecnologia e saber que ali tem uma SAF ali dentro. Porque todo mundo fala na SAF como uma grande salvação, SAF é igual dinheiro. Não é isso, não caiam nessa armadilha, mas é importante, dentro dessa visão que todos vocês têm de SAF, que vocês têm uma SAF na base e tem outra SAF dentro do mercado de transferência. Eu quero deixar um ponto super importante aqui. A moeda mais valiosa do futebol não é o dólar e não é o euro. A moeda mais valiosa do futebol é minutos em campo. Coloquem seus jovens para jogar e vejam a mágica acontecer. Perfeito, pessoal. E uma coisa aqui que o Edu falou que eu acho essencial é hoje, a gente fala muito aqui de balanço, a gente fala muito da estrutura financeira, a gente escuta os principais players do mercado, mas uma coisa que é muito legal para a gente ter a mínima percepção. Hoje, todos os clubes já têm seus departamentos de scout, seus departamentos de inteligência de mercado, seus departamentos, inclusive fisiológicos, médicos, em boas estruturas. Óbvio, alguns times têm departamentos mais estruturados, outros menos, mas hoje o fator humano ainda tem muita importância na tomada de decisão. Então, por exemplo, eu posso ser o scout de um grande clube, mas se eu não definir qual é o espectro de atleta que o meu time precisa, que aquele plantel precisa, qual que é o padrão e o perfil de atletas que eu vou contratar numa janela, eu sempre brinco aqui, Edu, que em certo momento o Flamengo estava entre contratar o Jorge Jesus ou contratar o Sampaoli. Não poderia ser algo entre você comprar um SUV ou um sedã, porque na verdade os treinadores têm perfis diferentes. E se você me perguntar qual que é o melhor, eu acho que na verdade o melhor seria aquele que se adequasse melhor àquele plantel, àquele elenco. Então, Edu, eu queria pedir para você falar para o nosso telespectador, né, para nossa audiência, como que hoje, dentro do futebol, essa parte de quem está infield, quem está dentro do campo, cada detalhe funciona e cada detalhezinho, cada pormenor pode ser uma virada de chave para um clube que quer se estruturar
e que às vezes não têm o mesmo patamar financeiro dos demais. Olha só, um ponto super importante. Modelo de jogo é modelo de negócios. Então, não adianta eu querer todo semestre trocar de treinador e trocar o meu modelo de jogo, porque eu estou trocando o meu modelo de negócios. E como que eu explico isso? Porque o teu modelo de jogo é o que vai, de alguma maneira, trazer mais visibilidade para algum tipo de jogador que está ali dentro. E esse jogador que tiver mais visibilidade, mais minutos, vai ser o jogador que eu vou vender. Só que não é todo o mercado comprando, eu vou vender para um determinado mercado. Então, no momento que tu começa a buscar todas essas informações e configurar isso dentro do teu departamento de futebol, tu começa a identificar que mexer numa pequena estrutura, que é uma pessoa importante como treinador, vai mudar todo o meu negócio. Eu vou deixar de dar visibilidade em atacantes e vou dar visibilidade para zagueiros, porque o modelo de jogo antes era de contra-ataque, de atacantes velozes, e agora eu estou super defensivo e os meus zagueiros estão tendo mais visibilidade. Isso influencia no mercado, isso influencia no dinheiro. E isso, quando os gestores procuram o treinador, tem que ficar muito claro qual é o seu modelo de negócio. Outro ponto super importante, Bruno, da gente falar, não é só transformar um clube em SAF, é qual a tese. Porque um ponto super importante é que os investidores que estão buscando clubes no Brasil não são todos iguais. Não são todos com a mesma tese. Existem investidores buscando clubes no Brasil porque eles identificam que existe o real estate ali, tem direito imobiliário. Aquele estádio tem lojas comerciais na volta, eu posso construir prédios na volta. Você pode pegar um centro de treinamento, mover ele para mais longe, como foi o caso do Real Madrid, e com esse dinheiro conseguir investir não só no elenco, mas numa estruturação de base, num CD mais moderno. Ou eu posso também ter uma tese de soft power. Eu não quero montar um clube de futebol, eu quero montar uma indústria no Brasil. Mas para deixar essa minha indústria, ou até mesmo para eu ser mais amigável à comunidade, eu construo um clube de futebol, eu invisto num clube de futebol. Ou a tese que eu falei aqui para vocês antes, a de vender jogador, que é uma tese macro. Todas essas teses em algum momento vai vender jogador, mas os clubes precisam saber qual é a história que eu estou contando, porque é um ponto super interessante. No mundo do futebol, na indústria do futebol, não é só ganhar o próximo jogo. E isso é uma parede intransponível, porque qualquer projeto no Brasil esbarra no próximo jogo, onde tudo vai ser decidido. Então, saber qual é a história que eu tenho para contar, qual é a minha tese, vai atrair um tipo de investidor, que são completamente diferentes. Tem investidor que quer clube no Nordeste, porque eu posso pegar meu jatinho e partir para Miami rapidamente. Tem investidor que quer clube no Sul, porque, enfim, tem biotipi, algum passaporte europeu. Tem investidor que quer clube em São Paulo pela densidade demográfica, o maior bolsão de talentos do mundo ao lado do subúrbio de Paris. Tem investidor que quer buscar clube no oeste do Brasil. Aliás, o agronegócio tem uma grande oportunidade. Eu acho que o agronegócio, que precisa todo dia se justificar o seu modelo de negócios, no momento que tiver um clube de futebol, vai conquistar muita gente. Eu sou suspeito para falar porque eu sou de uma família de fazendeiros, sou super atuante no agro, seja como advogado, seja até como próprio negócio familiar. E falo para você, hoje aonde você pisa no agro do Brasil, você tem um torcedor apaixonado de futebol, e isso é muito legal. Mas, Edu, você falou aqui uma coisa que eu preciso te ouvir. Cara, tese de venda de jogador de futebol. Conta pra gente um pouquinho como hoje estão divididos, não só no Brasil, mas no mundo, os principais talentos. Você é um cara que sabe a súmula de cada jogo da base, você é um craque. Então, conta pra mim um pouquinho como que hoje esses espectros estão funcionando, os atletas brasileiros ainda têm aquele talento, quais são outros países que estão se destacando e como que você vê esse mercado pendulando dentro dessa grande globalização que a gente está vivendo hoje. Ah, bacana. Essa janela tem o vencedor. O vencedor dessa janela são os jogadores colombianos. Opa! Os vencedores dessa janela são os jogadores colombianos, porque o Brasil dá um grande impulso nisso. Gente, olha só. Apesar de toda a tecnologia, as transferências são feitas por humanos, com seus vieses, com influenciáveis, e no mundo do futebol existem alguns influenciadores. O Grupo City é um influenciador, o Grupo Red Bull é um influenciador. Observe quem eles estão contratando e isso vai se repetir por todo o mercado.
também é preciso dizer que eles sofrem influência, principalmente do Brentford, do Brighton, são clubes que são super influenciadores, eles buscam jogadores lá. Mas voltando pro atleta colombiano, primeiro Richard Rios, John Arias, Luiz Dias, O próprio Carrascal no Flamengo. Mas o que impulsiona e faz dos colombianos os grandes vencedores dessa janela, além desses big numbers, dessas grandes transferências, são os colombianos que estão pegando o mercado de jogadores brasileiros. Opa! E eu explico isso porque os grandes clubes do Brasil eles precisam aumentar o salário dos seus jogadores para se defenderem da multa rescisória dos clubes estrangeiros. E nisso, quando isso acontece, eles sobem um profissional com um valor muito alto. E são jogadores que têm valores de mercado de $1 milhão, de 5 milhões de dólares. Só que os clubes da MLS, os clubes da Europa, que não é a Europa AAA, chegam aqui para comprar esses jogadores, se assustam com o nível do salário deles, que é nível de salário de Europa primeiro e segundo nível, e vão para a Colômbia e acham jogadores que se sentem confortáveis com a bola, têm habilidade, jogam um jogo físico. Então lá na Colômbia existe um jogador muito parecido com um jogador nosso de $1 milhão, com um salário muito baixo. Então os colombianos são os grandes vencedores dessa janela, mas eu quero falar sobre outro perfil que, dentro do que eu falei para vocês, de que o Brasil é o maior exportador, mas ele é o maior exportador de commodity. Agora os clubes começam a vender o jogador que não é mais commodity, o jogador mais refinado, mais preparado. E existe uma grande oportunidade para os zagueiros brasileiros. Opa! É hora de zagueiro brasileiro. E eu volto porque eu falei antes de modelo de jogo e modelo de negócios, porque modelo de jogo de linha alta faz com que os zagueiros tenham mais espaço para construir, ficar mais tempo com a bola, eles precisam correr para trás, precisam estar confortáveis e precisam defender bem a área. O zagueiro brasileiro se enquadra no novo futebol. Então, vendam os seus zagueiros. A gente já tem visto isso acontecer no Brasil. Vitor Reis, menino do São Paulo, que foi para o PSG. O Beraldo também, isso ocorreu. Olha só. Vamos colocar $15 milhões e a gente precisa balizar para tirar informação disso, mas a gente coloca $15 milhões como um nível de transferência mais alto. Vamos lá, o Brasil vendeu nesse século 60 jogadores por mais de $15 milhões. 2 deles eram zagueiros, Beraldo e Vitor Reis, nas 2 últimas janelas. Então a gente começa a achar tendência de zagueiros brasileiros. O MCO do Marinax começa a comprar zagueiro brasileiro. O Nottingham Forest tem 4 zagueiros brasileiros. Comprou o Cuiabano agora. Comprou o Cuiabano, que é o lateral. O Olympiacos comprou um zagueiro brasileiro do Fortaleza. Perfeito. Então, o Brasil, que sempre foi reconhecido no mundo como o cara do 1 contra 1, o artilheiro, a virtuosa do futebol, começa a ganhar espaço também em zagueiros. E eu acho interessante também, antecipando algumas janelas, o lateral brasileiro, aquele lateral que vai ao fundo, vai começar a ganhar espaço, porque, voltando, existe influência no futebol, está todo mundo copiando todo mundo. O futebol mundial de elite começa a jogar com 2 atacantes, libera os corredores, os laterais começam a aparecer de novo. A volta do Cafu. E é importante dizer que o nosso lateral, o lateral brasileiro, ele é um nome de função. Perfeito. Na Espanha, o lateral brasileiro não é um lateral que nasceu no Brasil, é o lateral que vai ao fundo, que colabora com o ataque. Perfeito. Então, esse é um jogador que vai aparecer, mas agora essa é a janela dos zagueiros brasileiros. Vou pegar aqui 4 pontos. Primeiro, eu quero que... Então, bom, aqui um pouquinho nesse climinha de um pouco de música no fundo, um pouco de futebol. Eu acho que você acabou de falar aqui, Edu, a gente tem 4 aspectos que são bem legais. O primeiro é a questão do salário. A gente vem batendo isso aqui no Sports Market Makers. Salário, pessoal, no Brasil, padrão Europa. Você vai perder para um Barcelona, para um Real Madrid, para uma Premier League ali na prateleira de cima. Porém, é muito importante a gente saber que hoje o futebol brasileiro paga e paga muito caro. Mais do que isso, a gente também tem aqui uma questão de tendência de mercado. Então, se eu tenho um mercado pedindo aquele tipo de jogador, é aquele tipo de jogador que eu sei que os clubes que produzem jovens talentos
precisam estar atentos ao valor de mercado. Terceiro, uma vez tendo esse jogador e querendo vender esse jogador, como que a gente vai conseguir vender pelo melhor preço? Que, obviamente, clubes bem geridos conseguirão vender por patamares maiores, ou seja, precisarão fazer menos composições. E por último fator, que eu acho que é também relevantíssimo, dentro de um programa de scout, como que você faz essa reposição dos atletas para que lá na frente você não tenha um mercado inflacionado, que basicamente você vende o almoço para comprar janta, certo, Diego? Bom, a gente é um mercado exportador, então o mais importante aqui é tirar essa camada de contratacionismo. Eu preciso contratar jogadores de todas as formas, todos os preços, quando na verdade esse é um jogo que só explode com o clube. Quando eu for entrar no jogo de valores de contratação, eu não levo lugar nenhum. O que é preciso acontecer nos clubes brasileiros é vender jogador. E para vender jogador, eu preciso, primeira coisa, saber quem eu sou na pirâmide do futebol. Esse é um ponto super importante. Não é quem eu era nos anos 70, não é quem eu era nos anos 90. Hoje, quem contrata os meus jogadores? Quanto eu faturo? O que eu preciso fazer para acender um novo acesso? Desenvolver jogadores e tirar da camada de tomar decisão, Bruno, um ponto que naufraga qualquer projeto esportivo, que é a busca por aprovação social. Busca por aprovação social, que é o mais comum, que é o que rege as tomadas de decisão do clube, não leva a lugar nenhum. Primeiro, não tem correlação nenhuma entre contratação e sucesso esportivo. Não existe isso. Não adianta a gente tentar, de alguma maneira, fazer com que a torcida se engaje no projeto com contratações milionárias, porque isso não adianta. O que tem alguma correlação financeira com sucesso esportivo está em salário. Isso sim, eu não preciso contratar jogadores, mas eu posso desenvolver jogadores, remunerá-los melhor e vender esses jogadores. Um ponto super importante que a Futuri colabora com os clubes, e eu talvez traga uma camada de informação aqui que os torcedores não saibam, é que os seus clubes não sabem onde estão os seus ex-jogadores. Não tem a mínima ideia. É claro que o São Paulo sabe onde está o Antony. É claro que o Santos sabe por onde andou o Neymar. Mas aquele menino que saiu com 16 anos, eles não sabem, eles perdem completamente o contato. E a gente entrega relatórios para os clubes de onde andam todos os seus ex-atletas entre os 12 e 23 anos que passaram no clube. Isso traz uma riqueza de informação para o clube que vocês não têm ideia. Bom, primeiro a questão de mecanismo de solidariedade, mas essa não só é óbvia, como já existem uma training house na FIFA que consegue entregar essas informações. Mas existe um detalhe super importante. Como o mercado está absorvendo os atletas que eu estou formando aqui dentro? Essa informação é chave. E é muito normal os clubes receberem e identificarem: puxa, eu não sabia que tinham ex-atletas meus da Suécia, tem 4 atletas na Suécia. Oi, Suécia, tudo bom? Aqui é o Clube X, eu tenho mais 20 jogadores iguais a esse aí, vamos fazer negócio. Então, o ponto que não é sedutor, mas é super importante, é o de venda. E observar o mercado, quem compra o tipo de atleta que eu estou formando. E Bruno, construir rotas comerciais. A venda de um jogador, ela envolve a eficiência do atleta, mas ela entrega também a confiança no relacionamento do clube e ela abre mercado. Então, construir rotas comerciais é super importante. Esses são detalhes que mudam o futuro de um clube de futebol. Bom, pessoal, nesse climinha aqui eu tô gostando bastante. Edu, eu tenho uma última pergunta aqui para te fazer que eu acho que ela é essencial. Hoje, você que tá na ponta dos clubes, tem aqui alguns destaques que você gostaria de trazer pra gente? E veja, eu não quero aqui nenhuma inconfidência, mas alguns projetos de destaque, alguns projetos sólidos que você entenda que o Brasil está caminhando para um ponto positivo e que daqui a 3, 4 anos, esse é o grande problema da base. Cada dinheiro que você investe hoje, você só vai colher lá na frente. Existe algum projeto ou alguns projetos que você, Edu, está entusiasmado? Existem vários projetos e eu também posso até falar em alguns
não exatamente o projeto, mas algumas estratégias dos clubes. Acho que a gente pode falar também o São Paulo tem gasto muito pouco em transferência. Esse é um ponto super importante para clube grande e vocês vão ver que a diferença técnica de quem gasta muito para quem gasta pouco não é tão grande assim. Eu gosto muito do Esfera, um clube de base que o Gustavo Aranha, o CEO e um dos proprietários, é um cara de mercado financeiro. E aqui eu quero deixar um detalhe super importante. O futebol brasileiro precisa de pessoas que não entendam nada de futebol. Eu estou dizendo que o Gustavo não entende muito. Mas eu estou dizendo que trazer pessoas de outras indústrias é super importante porque o peixe não sabe que está na água. E quem está dentro do clube é um ambiente tão conservador que ele sequer pode perguntar. Ele não pode perguntar nada dentro do clube. Então, quando alguém é de fora do mercado financeiro, ele se sente livre de perguntar por que tu estás trazendo um jogador de 5 milhões de euros com 30 anos de idade se a gente não vai revender? Com certeza. A gente aqui, ó, pra quem não sabe quem é o Gustavo Aranha, craque, foi um dos nossos primeiros 10 entrevistados. Tem aqui no nosso hall de episódios. Super recomendo. Esfera é um baita de um projeto. E mais do que isso, também tem a entrevista do André Ribeiro, fiz até um texto sobre ele, sobre o quanto a gente não está preparado para a indústria do futebol e o quanto que isso é muito, muito, muito bom. E dito isso também, eu falo aqui para você o seguinte, dentro de toda essa esfera, todo esse ecossistema, como que você vê o futebol brasileiro daqui a 1, 2, 3, 4, 5 aninhos? Bacana, olha só, um ponto super bacana sobre essa projeção que a gente faz é olhar a tabela dos campeonatos nacionais A, B, C e D de 5 anos atrás. E com base nisso, projetar 5 anos na frente. E mudou muito. Existem muitas oportunidades. Como a gente está no começo de uma mudança, existe um mar de oportunidades. Com um pouco nível de profissionalismo, já se consegue dar um salto gigante. Mas eu insisto, base, muito futebol de base e tecnologia, pessoas e inovação no departamento de mercado. É ali que está o curto prazo, é ali que está o longo prazo, é ali que está o projeto esportivo, é ali que está a retenção de talentos, é ali que está algo fundamental para nós, a tese macro que vai nos levar para um outro nível, que é a venda de atletas. Vamos parar de vender commodity, vamos vender jogadores preparados para o mercado. E um ponto super bacana, por muitos anos, o Benfica, que é um grande vendedor europeu, e eu acho até que eles estão perdendo um pouco e mudando um pouco, até às vezes estão contratando jogadores muito caros. O que o Benfica faz? Ele vai nos maiores compradores da Europa, vai no Chelsea, no Arsenal, no Real Madrid, e pergunta: que jogador vocês vão comprar daqui a 3 anos? E voltam para casa e formam e trazem do Brasil. Então, profissionais de mercado, gestores do futebol, e depois a gente pode fazer outro podcast só sobre esse nível profissional. Eu acho que no Brasil precisa mais pessoas preparadas e as que têm oportunidade de se preparar melhor ainda, mas identifiquem com os padrões quais são os jogadores que a indústria vai comprar daqui a 5, 3 anos e formem esses jogadores. Nós precisamos diminuir o gap entre ser o maior exportador e só o 8º em faturamento. Bom, Edu, você sabe que a minha esposa brinca comigo que eu tenho uma amante que é o futebol, né? Então hoje eu acabei de ter aqui um verdadeiro date com o Edu. Cara, cracaço de bola. Ó, vou combinar aqui, essa versão foi pocket. Edu, vai lá no nosso podcast. Quero uma versão com Pedro e com Salomão, viu? Só ótimo, só quem não vai participar então sou eu, vou entrar como VAR então, tá combinado, Edu? Ó, demais, obrigado. Cracaço, estudo de caso pro Edu, marquem na agenda aí, analisaremos os perfis das 5 maiores ligas europeias, tá feito o desafio? Demais, e tem muito padrão, eu não vou terminar esse podcast antes de falar no risco e na exposição que os clubes franceses estão por não renovarem o contrato de televisão. Tem muita oportunidade no mercado de atletas da França. Segredo, vai ficar para o próximo episódio. Edu, um abraço, meu irmão. Nesse momento temos o prazer de receber aqui o André Campestrini, obrigado. CFO do Curitiba, um cara com quem a gente na Outfield tem bastante relação, né? Nós somos investidores do clube e acompanhamos muito de perto o trabalho do André. Então, André, brigadão por reservar aí alguns minutos para trocar uma ideia com a gente. Para isso aí, vamos fazer um bate-bola rápido, então, não sem preparação e sem combinado. Vamos entender, eu tô há pouco tempo aí no mercado, é a minha segunda Confute. E é muito interessante ver como cresceu. Eu tive em 2023, não tive a oportunidade de estar em 2024, questão de agenda. 2025 aqui em São Paulo, nessa feira aqui, eu acho que brincando 3 vezes maior do que aconteceu em 2023.
E eu que já acompanhava outras feiras em outros mercados, tá bem legal ver o crescimento. Boa, e é legal que a gente sempre fala, né, no Sports Market Maker, sobre o processo de transformação da indústria, né, e talvez esse seja um termômetro bacana também de encontros de negócio como esse também estarem aumentando, atraindo pessoas não só do microambiente do futebol, mas também de negócios adjacentes ao futebol, né? Então a gente vê aqui pessoas de bancos, de fundos de investimento, de agência de publicidade, né? O futebol atraindo interesse de outros setores da economia. Eu até brinquei, no primeiro ano quando eu venho no mercado financeiro já de alguns anos, são quase mais de 20 anos na verdade já, tô ficando velho, esqueça disso. Mais de 20 anos pelo mercado financeiro. Quando eu cheguei em 2023 no futebol, que foi quando eu cheguei no futebol, eu comecei a olhar as empresas que orbitavam financeiramente o futebol, eu quase não conhecia nenhuma. Para não ficar dando nome e vendendo publicidade aqui, eu conhecia 2 ou 3 bancos financeiros que orbitavam os times de futebol. E hoje, a gente vê vários players, além da própria Outfield, como vários outros players que são dos bancos tradicionais aos bancos mais inovadores já orbitando o futebol. E é muito legal ver isso acontecer em 2 para 3 anos. Isso é super importante, né, cara? A gente sempre fala que o futebol começa a ser visto como uma classe de ativo viável na perspectiva do mercado financeiro, do investidor. E acho que você tem uma trajetória, né? Até acho que é legal contar para quem está assistindo a gente aí a sua trajetória dentro de mercados mais tradicionais, até chegar no Curitiba, né, há 2 anos e pouco atrás. Porque muito da tecla que a gente bate, tanto com empresas em que a gente investe, quanto com clubes que a gente acaba atendendo como advisors, né, como consultores, é que a profissão de C-Level de clube de futebol ela é uma profissão nova, né? Então, sim. Como que... Acho que é legal ouvir de você assim, né? Qual que é a sua trajetória até chegar no Curitiba e como que você se preparou para essa transição, se é que teve como se preparar, né? Bom, acho que eu vim me preparando em campo, né? Foi um aquecimento já dentro do campo de jogo. Isso foi muito interessante porque muito provavelmente eu não teria me colocado no mercado de futebol se não fosse pela aquisição que a Tricorp fez no Curitiba e por já conhecer a Tricorp. O fato de eu conhecer a Tricorp foi pela minha carreira anterior, né? Eu trabalhei com Private Equity Venture Capital por quase 5 anos em Family Office. Antes disso, eu passei pela indústria de varejo e indústria de fabricação, grande grupo Boticário, trabalhei muitos anos no grupo Boticário. E também, antes disso, eu ainda tive praticamente uma década no mercado de fundo de pensão, que é um mercado pouco até conhecido. Muita gente fala da Faria Lima, conhece mercado financeiro. Fundo de pensão é um business dentro do mercado financeiro, é uma indústria grande, bilionária, e também trabalha fazendo investimentos em outros negócios. Então, a minha carreira, quase tirando os 2 últimos anos, ela foi muito voltada ao mercado financeiro, Private Equity, Venture Capital e fundos de investimento. Então, eu tive a oportunidade de conhecer negócios variados no Brasil, fora do Brasil, entender como selecionar onde botar o dinheiro. Então, eu precisava avaliar vários pontos da cadeia do negócio, como da própria empresa. E eu acho que isso me trouxe uma oportunidade de hoje, no Curitiba, por 2 anos, quase 3 anos, desenvolver o que eu vi fazer em empresas onde eu botava dinheiro, onde eu era alocador de dinheiro. E muitas vezes nessas empresas eu sentei em conselhos de operação, conselhos de negócio, conselhos de administração. Então eu tive a oportunidade de virar para o outro lado da mesa, de investidor para quem é apertado por investidor, né? É o operador, né? Virar o operador e ser apertado pelo resultado. E vou tentar botar em prática numa indústria que tem pouco ainda, que se leva uma cadeira nova, como você disse, onde tem poucas pessoas que vêm de uma trajetória de desenvolvimento de carreira. Normalmente as pessoas largam seus empregos para ser eletivos, né? Ser eleitos numa associação, num clube associativo, ou fazem part-time, às vezes nem remunerado. Então fica difícil a pessoa se dedicar 100% ao negócio, ao business, dar uma atenção, porque ela precisa ser remunerada por alguma coisa. Então ela tem a empresa dela e então acaba fazendo trabalho part-time. Eu acho que a profissionalização, seja via SAF, seja por clube de empresa, proporciona que os C-Level, os executivos, além de dar a responsabilidade pelo CPF e pelo nome, também dedique 100% do tempo no negócio. E acaba apertando parafuso diferente e trazendo um resultado diferente. A gente sempre fala, né, da história, né, no Sports Market Maker, de você saber separar o que é modelo societário de modelo de gestão, né? Modelo societário, você pode ser uma associação, pode ser uma SAF, pode ser uma limitada, pode ser o que você quiser, mas na questão de gestão, né, você pode ser uma gestão boa ou uma gestão ruim. E a gente tem exemplos de associações bem geridas, né? A gente sempre chove no molhado, o pessoal fica bravo com a gente, que a gente fala muito do Flamengo e do Palmeiras. E você pode ser também uma SAF eventualmente mal gerida ou bem gerida, né? Então é importante deixar essas duas teclas bem separadas. No meu primeiro ano, principalmente, eu sofri muito, eu ouvia muito uma frase que era: você não é do ramo.
Então você não é do ramo, você não entende o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo. Só que eu ouvi isso quando eu fui trabalhar no mercado de energia, que eu tive a oportunidade de ser executivo no mercado de energia. Ouvi isso quando eu fui trabalhar com o mercado de pet, ouvi isso quando eu fui trabalhar em educação, né? Você não é do ramo, sabe? Eu sempre acreditei que todo business, seja futebol, qualquer outro business, ele depende de 3 grandes coisas: pessoas, processos e produto. Produto no futebol é o atleta, ele é o atleta da base, que eu costumo chamar de pesquisa e desenvolvimento. Quando eu abro o meu PNL, eu boto lá no COGS, mas boto lá na pesquisa e desenvolvimento. O profissional eu boto na fábrica, que já é o produto quase acabado, já está indo ali para uma próxima fase. Que dá giro, né? Que dá o giro do negócio, né? E depois, isso aqui depois é produto, processo. Processo ele começa desde a portaria até a área de supply, que é extremamente importante em qualquer business, porque é onde entra o produto da fábrica, sai o produto da fábrica, muitas vezes tem que passar por ali. Então a gente tem uma área de administração muito importante, e depois tem pessoas que precisam muito do RH. O processo de seleção foi muito interessante no começo desse ano, de 2025, ouvir quando a gente estava dando mais uma pivotagem na estrutura de futebol como um todo, junto com o William Thomas e a turma que está lá. A gente vê os novos profissionais no mercado de futebol, dentro da estrutura do futebol ali na fábrica, começaram a dizer que nunca tinha passado por entrevistas do RH em outras empresas. Desculpa, em outros clubes de futebol. Então foi muito interessante ver que o RH está participando de um processo que não é rotineiro acontecendo no mercado de futebol. Mas como qualquer mercado, qualquer indústria, tem empresas do mesmo ramo que dão certo e tem empresas do mesmo ramo que não dão certo. Algumas são melhores resultados, outras são com um resultado mais mediano. Isso é natural. A gente vai jogando as peças, os executivos, os managers, todo time que você forma pode performar melhor ou não, seja no associativo ou seja na SAF, seja na limitada. A diferença que eu falo muito para um time, para as pessoas com quem eu organizo e negocio, é que hoje o meu patrimônio tem risco. Se alguma coisa acontecer, uma trabalhista pode tomar o meu carro, pode tomar minha casa. Então, Você como executivo responde pela decisão que você toma, né? a gente tem que ter um pouco mais... tem horas que a gente está acelerando a 200 km por hora, mas tem hora que a gente tem que dar uma acalmada e pensar assim, esse é o passo. Esse passo ele vai perdurar por 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não é só uma gestão de 2 anos, 3 anos e você não estar mais aqui. Então, é diferente a responsabilidade. Acho que você tocou em 2 pontos bem legais, né? O primeiro é a questão do alinhamento de incentivo e foco, que a gente sempre também bate nessa tecla, né? Claro que a SAF não é a bala de prata, mas ela garante que o alinhamento de incentivo do gestor e do investidor esteja muito claro, né? Você precisa gerir bem aquele negócio, porque aquele negócio precisa prosperar para que ele cresça, gere recursos, gere empregos, né? E seja um negócio, né, economicamente viável. E o foco, né? Então, se você tem incentivado a trabalhar ali, obviamente, seu foco vai ser maior, né? Você falou um pouco dessa história de, né, o cara ser eleito e muitas vezes ele largar um trabalho para trabalhar no clube, no associativo principalmente, mas você tem vários exemplos de pessoas que tinham 2 funções, né? O cara tem a empresa dele e à noite ele ia trabalhar no clube, né? Por muito tempo a gente ouvia histórias como essa, então acho que a questão de alinhamento de incentivo e foco, ela é muito importante. Quando você coloca esse tripé de gestão, isso também é bem legal, né? Pensar em pessoas, processos e produto, porque o futebol, e aí não só no Brasil, mas no mundo, ele até 15 anos atrás, ele não era pensado dessa forma. Não. Tá? Então a gente está numa indústria que é nova, em que a gente nem sempre vai acertar, né? E que você tem que testar modelos novos, entender como é que você, né, garante que o RH, o organograma esteja mais bem desenhado, onde está cada peça, como é que você aloca melhor recursos, quais processos funcionam melhor, né? No Curitiba a gente passou por uma reestruturação de processos intensa, né? Desde da parte de tecnologia até chegar no campo. Tem processo, tem metodologia, tem modelagem para a gente seguir, mas também tem tentativa e erro, né? Sim. Não dá para você botar num papel e achar que aquilo vai acontecer. Então a gente passou por isso no Curitiba. A gente teve trocas de pessoas que até foram contratadas por nós mesmos, né? Dentro do próprio processo. Que é isso, tem um pouco de tentativa e erro, mas a gente também tem metodologia. Então, como a gente começa a acompanhar o que você traçou uma meta, um processo, e ele começa a desviar, você começa a criar diagnóstico. E você começa a reagir. No Curitiba, eu digo com tranquilidade que nós tivemos 2 grandes reações ao longo desses quase 36 meses que a gente vai fazer na metade do ano que vem. Então, assim, faz parte de qualquer mercado de indústria. O que eu costumo e gosto de dizer é que, assim, hoje, a gente não tem uma empresa de futebol. A gente tem uma empresa de entretenimento e tem futebol como principal negócio. Porque se a gente olhar, pelo menos eu gosto de olhar assim, para o futebol, cada clube hoje, com maior ou menor relevância no seu cliente, no seu sócio torcedor, é um ecossistema inteiro que toda empresa sonharia ter.
A gente tem o campo de futebol, a gente tem o match day, mas a gente tem também vários outros dias que A jornada inteira. o varejo está funcionando, a marca está funcionando, branding não é só o escudo, né? Como é que você vende essa marca, esse lifestyle, talvez com o seu torcedor. Então, a gente tem uma indústria inteira. A gente não tem só 90 minutos em um campo de futebol e atletas para comprar e vender. Tem muita coisa legal pra gente fazer dentro do negócio. Né, 1,5 milhão, 1,8 milhões de torcedores, aí depender da pesquisa que a gente usar como referência, Nossa, né? Nossa. Que são não só torcedores apaixonados, mas consumidores ávidos, né? E tem um outro lado de melhorar a experiência continuamente, né? E absorver os aprendizados para entregar um produto cada vez melhor, e tecnologia é muito parte disso, né? Acho que tem um lado legal também de você comentar sobre todas as implementações de tecnologia que você conseguiu já fazer nesses 2 anos aí, né, na área liderando esses esforços dentro do clube. Eu acho que a gente fez muita mudança de tecnologia no Curitiba. Isso vai muito por todos os nossos investidores que permitiram apostas bem importantes. Não vou ficar aqui vendendo todos os softwares. A gente trouxe softwares que o futebol não tinha visto ainda. Inclusive, semana que vem estou voltando a São Paulo, isso foi uma novidade. Uma das empresas que a gente aplicou pela primeira vez no mercado de futebol, grande empresa, está em grandes indústrias, colocou a gente que talvez a gente vai ser eleito como o clube a implantação inovadora de 2024 para essa empresa, que ela já é uma startup, quase 500 milhões de valor de mercado, e a gente foi o primeiro no mercado de futebol a fazer isso. Então, assim, a gente provavelmente vai ganhar inovação semana que vem. Nós participamos, é que é difícil não falar nomes, essa é a Paytrack, a Oracle, há 2, 3 meses atrás, nos convidou para palestrar em um painel internacional deles, porque também foi uma implantação de sucesso. E hoje, todos os nossos softwares que orbitam o nosso ecossistema, vários deles são inovadores, vários deles nós fomos o primeiro a trazer do Brasil, vindo da Europa, trabalhando em grandes clubes, não só de futebol. E a gente conseguiu fazer um ecossistema de softwares que hoje eu consigo monitorar o que está acontecendo e vai acontecer até 2028 nos nossos atletas ou no nosso próprio fluxo de caixa. Eu consigo, em questão de 30 minutos, gerar um fluxo de caixa de 24 meses. Tudo rodando dentro de software e fazendo simulação a quais a gente quiser. Comprar um jogador novo, gastar um novo. Então isso permite tomada de decisão mais rápida, isso permite economia. A gente está gastando bastante? Está gastando bastante. São alguns milhões de reais por ano em softwares, mas me permite fazer saving. Hoje eu tenho segurança de dizer que o que eu gasto por ano, a gente salvou em 18 meses com 3 vezes mais dinheiro só com um gasto de tecnologia. Então não é um gasto, é um investimento que a gente está retornando. Eu acho que em algum momento a gente pode até apresentar essa nuvem, ela é legal. A gente tem o sonho de fazer lá no Coxa um Coxa Tech, né, para mostrar todo esse ecossistema que nós criamos, que a gente só vê muitas vezes, ainda não vi no futebol, não conheço tanto, mas a gente só vê a indústria muito madura. Então isso é muito legal. Atingir o nosso cliente hoje, a gente consegue fazer uma jornada de entrada do nosso cliente sócio-torcedor de casa. Ele compra o produto dele que ele vai consumir no estádio, eu consigo saber o CPF dele, depois qual bar ele consumiu, se ele não consumiu, o que eu posso fazer para ele consumir mais, então isso é muito legal. A gente falou, né, das pessoas, do processo, e a parte de produto, que é a parte mais importante, por óbvio, né? Estamos falando de um clube de futebol com relevância nacional, internacional, um poder de marca incrível e querendo ou não, né, num processo de reestruturação, né, pelo qual o clube vem passando desde o momento do investimento e de todo o trabalho que vem sendo feito. Acho que um ponto legal de te perguntar assim é como que você enxerga, a gente sempre fala disso, né, do ciclo virtuoso do futebol, né, como os resultados, quando você vê um time identificado em campo, expressando aquilo que a torcida espera, competindo em alto nível, né, o quanto isso afeta positivamente o todo, né, como as coisas acontecem mais rápido, melhor. Acho que é a beleza do futebol, no fim, né? A gente pode trazer um monte de coisa da nossa cadeia de valor, mas o futebol vai ser o core e continua sendo o core. A venda de um atleta, muitas vezes, um atleta mediano é mais do que muitas vezes o arrecado em camisa no ano, né? E tudo mais. Então, sim, claro que é tudo um ecossistema. Como é que eu faço esse produto amadurecer mais e crescer mais? Principalmente, que eu acredito que a gente está fazendo muito no clube, é manter a estrutura de tudo para chegar no atleta. Porque o atleta, diferente de uma câmera, diferente de um microfone, ele é um produto que também tem sentimento, também tem família, também volta para casa dormir, também tem problemas. Então a gente precisa investir em psicologia, a gente precisa garantir que o salário dele está em dia, que ele não vai ter com que se preocupar a não ser jogar.
A gente criou uma área, o futebol lá criou uma área chamada Playcare para cuidar do nosso ativo. De todo o entorno da vida do atleta. Tudo. Ele, antes de chegar no Curitiba, a família, ele já está tendo aonde seleção de casa, aonde a esposa dele pode se habituar, Escolas para os os filhos. Então isso é extremamente importante, porque deixou o nosso ativo mais tranquilo para performar. E também a gente precisa de gestão de dados e informações disso. Coisas muito bacanas que acontecem hoje, em questão de menos de 2 anos, a gente tinha um plantel de quase 40 atletas com 14 atletas no departamento médico. Hoje a gente tem um plantel de 29 atletas e costuma ter 2 atletas no departamento médico. Então, isso tudo com gestão de dados pré-jogo, pós-jogo, para saber se o atleta vai lesionar, não vai lesionar, o que vai acontecer com ele. Gerenciar o treinamento. Né? Gerenciar ele e também cuidar dele quando ele está em recuperação. Ele não deixa de participar do treino só porque ele está na fisioterapia. Como a gente faz essa conexão? Isso é extremamente importante. E, de novo, volta para a gestão de dados. Porque não é só no feeling que eu olho para um atleta, vejo. A gente talvez tenha muito feeling ainda na seleção de uma pessoa, de um jovem. Mas também coisas legais que a gente está somando com dados. A escola coxa. Hoje nós temos 2 atletas talentos no clube, no nosso time, o Morisco, um dos melhores goleiros hoje do Brasil, e tem o Ronier. O Ronier veio da escolinha coxa. Hoje a gente está passando a fazer gestão de quantos atletinhas a gente deixou para o mercado, que passaram pela nossa escola coxa e quantos estão entrando. A gente tem 5 talentos que já estão no sub-20 para o profissional, vieram da escola coxa. Escolinha de futebol. Então os dados desse produto e dessa cadeia é extremamente importante para a gente poder cuidar do ativo em todas as fases. Poder dar psicologia, hoje temos psicólogo, inclusive na escola coxa, para chegar lá um atleta maduro, um produto maduro. Como é que eu preparo ele para a Europa? Será que ele já tem passaporte, não tem passaporte? Ele já sabe falar algum idioma? Pô, vamos dar idioma. Então essa cadeia toda, ela começa, acho eu, no RH, no administrativo, claro, no financeiro. Não adianta eu tentar encontrar o melhor jogador, porque às vezes eu trago o melhor jogador e estrago ele no meu time porque eu não tenho uma coesão. Eu não tenho uma gestão O fio condutor, né, de como as coisas funcionam. Então a gente precisa ter uma equipe e não um jogador, 2 jogadores. Claro que às vezes 2 jogadores podem fazer a diferença, claro. Não sei disso, futebol é isso, né? Às vezes o primeiro colocado perde pro último, tem um monte de invariáveis, mas como é que a gente trabalha com dados, gestão, maturidade e informação para diminuir a invariabilidade do negócio? Boa. Show de bola, André. Obrigadão por responder essas perguntas aí. Vou deixar você voltar pra feira aí. Valeu, obrigado, gente. Obrigadão, pessoal. Fiquem ligados aí que a gente vai ter outras pílulas como essa aqui da Kung Fu São Paulo. Obrigado. Estamos de volta aqui, torcedor de balanço. Hoje a gente vai falar, eu não vou chamar de concorrente, eu vou chamar de oráculos. Eric Betting, o cara do Máquina do Esporte. Eric, seja bem-vindo. Não, obrigado, querido. Conta um pouquinho. Eu sou fã do Maquinistas, eu vou deixar para você falar. Conta um pouquinho desse grande projeto de mais de uma década, talvez? 2 décadas, cara. 20 anos. Eu tô velho pra caramba. Nossa, e eu também, pelo visto. Não, o pior é outro dia alguém que falou pra mim, não, eu lia na escola. Eu falei, pô, obrigado por me chamar de velho de uma maneira delicada, né? Pô, lia na escola a máquina. Eu falo, caraca, na escola. Pô, eu brinco, a galera mais nova hoje da máquina tem a idade da máquina, tem 20 anos de idade. A gente começou em 2005, desde 2012 com coisas no YouTube. Na verdade, desde 2006 no YouTube, que a gente pegava o programa que tinha no Band Esportes e replicava, a Band liberava, a gente replicava na íntegra no YouTube. Então assim, a gente... Na máquina, não foi o primeiro site de negócios do esporte do Brasil, tinha o Sport Biz do Lance, que eu que tocava. Aí eu saí porque eu queria fazer de outro jeito o Sport Biz, na verdade fui trabalhar com assessoria de imprensa, então eu falei, cara, isso aí não é pra mim. Em 2005 eu falei, cara, eu quero fazer o que o Sport Biz pra mim deveria ser, só que o Lance não queria. Aí eu falei, então vou fazer desse jeito aqui. Aí fui pra esse caminho. E aí saiu em 2005, a gente fundou a Máquina do Esporte, eu tinha um sócio na época, depois saiu, já como site parceiro do UOL, focado primeiro no digital. Em 2006, a gente traz o primeiro programa de TV sobre negócios do esporte, porque na Copa de 2006 eu passei a ter um bloco de curiosidades de negócios da Copa, o Band Esportes transmitia. Durante a Copa, o diretor do canal falou, dá pra fazer um programa? Eu falei, cara, eu tenho um site diário que a gente produz 10, 15 notícias. Notícia não é problema. Vamos achar o formato. E aí
Aí ficamos com o programa no Band Esportes 2006, 2007, 2008. Em 2007 eu comecei a revista da Máquina. A revista foi até 2010. E aí já estava o mundo inteiro transformando para o digital. Aí a gente foi indo mais para essa área digital. E aí o Maquinistas fixo desde 2013. Tá? Não, 2023 tá no ar. Se a gente é velho, a gente confunde 2010 com do 20, tá tudo certo. Agora, é muito legal, assim, na trajetória, porque o que a gente está vendo aqui é uma pessoa que usava o YouTube e, ao mesmo tempo, tinha um jornal, né? Então, é você literalmente conviver com algo que era, à época, né, geracional, como era a indústria física, cara, né? O papel a gente precisou fazer. Isso. Em 2005, eu chegava nas agências de publicidade e falava, eu tenho um site. As agências não tinham departamento de mídia digital. 2005, não é 95, 2005. Não tinha. 20 anos atrás não existia na agência de publicidade. Por quê? Porque o dinheiro estava na TV e no papel. Perfeito. Tava no papel. Aí eu, 2007, vinha o Pan-Americano, terminou o Pan, a gente lançou a revista da Máquina. Aí ficamos com ela bimestral, 2007, 8, 9, 10, fomos 15 edições, mais ou menos. Que a gente parou no meio, começou no meio de 7, foi indo, com dificuldade. Só que aí já pra lá, a migração já tinha começado. E aí tava todo mundo saindo do papel para ir pro digital. E a gente sempre teve esse conceito muito forte de ser multimídia. Perfeito. Então, começamos lá com o site, aí depois veio para a revista, veio para a TV, aí revista, aí rádio, a gente tinha um programa na Band. Então a gente transitava muito nesses negócios, tentando sempre trazer o seguinte, cara, era o slogan inicial, né? O universo do marketing esportivo ao seu alcance. Era falar o quê? Cara, a gente vai trazer um negócio do esporte para discussão. Perfeito, perfeito. A gente era parceiro do UOL, então às vezes tinha chamada nossa na capa do UOL, audiência altíssima e tal. Então a gente foi meio que o pioneiro em falar do esporte como negócio bem ou mal na grande mídia, porque como a gente era parceiro de grandes veículos, a gente levava para esses grandes veículos a discussão. Eu lembro até hoje, uma vez no Band Esportes, a gente fazendo o programa, e aí tava acho que o diretor de marketing da Nextel. E ele parou, me olhou e falou, mas eu tô podendo falar da empresa, da estação? Eu falei, sim, aqui é isso aqui mesmo, fica tranquilo. A ideia é essa, a gente tá falando do negócio, por que você patrocina esse Stock Car, o que você tá pensando, o que não sei o que, o cara, pô, que legal, tal. Então assim, e era legal porque os próprios veículos de mídia que a gente era parceiro, eles já entendiam que vinha um negócio cada vez mais importante, e que essa indústria estava se desenvolvendo mais, né? E hoje você pega, o que você brincou, torcedor de balanço. Claro, claro. E não está errado. Por quê? Porque tem mais conhecimento, tem mais discussão. O torcedor sabe que se o clube perde dinheiro, interfere no campo. Se o clube se endivida, interfere no campo. Se falta patrocinador, falta não sei o quê. Então, essa discussão entrou mais no dia a dia. Perfeito. E assim, Eric, eu já vou pegar um gancho aqui, te fazer uma pergunta que é, se a gente olha exatamente os últimos 3, 4 anos, desde a entrada em vigor da lei da SAF, basicamente a gente está aqui medindo ano a ano se os clubes estão melhorando financeiramente ou não. Agora, como alguém que está, vamos botar aí, desde 2005, olhando esse mercado de business, você diria que o futebol brasileiro está evoluindo, está estagnado ou regrediu? Eu acho que a gente sempre vai evoluir. Acho que na questão de patrocínio, tratar o conceito de patrocínio esportivo, eu acho que a gente estacionou. Tá bom. Né? Eu não acho que a gente tenha regredido, mas eu acho que a gente estacionou. A gente está tratando como mídia, compra de mídia e acabou. Né? E ainda mais porque, na verdade, assim, existe uma acomodação do mercado de buscar o maior preço e não o melhor parceiro. Então, a partir do instante que vira melhor preço, quem paga mais leva. E o clube geralmente não questiona que ele é uma marca centenária e está se associando a uma marca que às vezes está começando, que não tem reputação, que está buscando a reputação do clube para crescer. Então, acho que tem todos esses detalhes. Então, assim,
Em termos de gestão, evoluímos muito. Não só por causa do SAF, não. Pelo mercado como um todo há 20 anos. Só vem evoluindo. Perfeito. Né? Por mudanças de legislação, por qualificação de profissional que trabalha dentro do clube e tal. Melhorou. Até porque o clube percebeu que para ele ter vantagem competitiva, ele precisa ter uma gestão minimamente organizada. Senão, Perfeito. ele vai voar, vai cair, vai voar, vai cair, vai voar, vai cair. E aí, o grande ponto é a indústria do esporte como um todo evoluiu. Perfeito. E a gente vem acompanhando, talvez não tão rapidamente quanto poderia essa evolução, mas a gente está evoluindo. Perfeito. Né? Então você vê esse crescimento. Eu acho que cresce nos números, mas talvez seja um crescimento que veio inflado pelo mercado das SAFs, veio inflado pela transferência de jogadores que mundialmente foi um bicho que mudou. E isso muda quando o Neymar vai para o PSG. O salto que existe de valores é desproporcional. Então o mercado inteiro mudou muito. Principalmente quando a gente pega ali, já tinha tido um primeiro salto quando o Cristiano Ronaldo sai do United para o Real Madrid. Perfeito. Que veio um valor que todo mundo olha e falou, opa, que era aquele Real Madrid dos Galácticos, ele pagou isso no mercado. Há exatos 20, 21 anos, 22 anos, por aí. E aí depois, ele vai dando eles vão dando uns saltos de mudança. Geralmente, no futebol, trazido por transferência de jogador, e jogador cada vez mais valorizado. Você valoriza o jogador, o que você precisa? Aumentar a receita. Perfeito. Então você vai entrando numa bola de neve ali, que é o que a gente está vivendo hoje. Então aqui, o que aconteceu nos últimos tempos? A gente tem uma janela de transferência agora que deu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro investido pelos clubes brasileiros. Aí você vai olhar Palmeiras, Botafogo e Flamengo liderando esse investimento. Porque se capitalizaram jogando o Mundial de Clubes, que é um torneio novo que a FIFA criou para trazer mais receita. Então assim, está crescendo esse bolo. Perfeito. Né? E o Brasil também está crescendo. O que a gente precisa entender é, isso vai ser sustentável? A gente vai manter uma rota de crescimento? Mundialmente, o esporte pós-pandemia está crescendo muito na geração de receita. As pessoas estão consumindo mais esporte, seja na prática, seja no consumo televisivo, seja no consumo presencial de experiência. A gente está aqui numa feira que, em termos de tamanho, dobrou, né? Então a gente vê que tem essa... Inclusive, eu deixo aqui até uma recomendação. Eu li um livro recentemente que chama Sports Perfect Storm, que é basicamente o ex-presidente acho que se não me engano é Paul Mitchell o nome dele, que é ex-presidente da Federação Escocesa, que ele vai mostrando todo esse volume de aumento de patrocínio, quanto a gente pode estar num certo teto, né, Eric? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, que nesse ano, pela primeira vez dentro das 5 maiores receitas do futebol brasileiro, em termos de patrocínio, o clube superou os direitos de televisão. Foi o Flamengo com uma camisa, se não me engano, em 423 milhões de reais por ano. Me diz uma coisa, você acha que os clubes ainda têm potencial de marketing para crescer, de patrocínio, de arrecadação, ou você acha que dentro do futebol brasileiro a dependência pelo direito de televisão é eterna? Eu acho que mundialmente a dependência de direito de televisão é eterna. Em qualquer liga, em qualquer esporte. Quem paga a maior parte da conta é a mídia. Tá bom. Ponto. Isso é um fato. Né? Agora, ainda existe espaço para crescer o negócio do patrocínio? Mas ele precisa mudar de conceito. Perfeito. Se a gente vender espaço de camisa, ele tem um limite. Tá bom. É o espaço físico e o bolso que se pode pagar. O Flamengo aumentou por quê? Tempestade perfeita. Flamengo precisando de um novo parceiro, porque PixBet não vinha pagando, e uma concorrência ali de Betano, Superbet, 4 ou 5 marcas que estavam olhando e falando, opa, aqui eu tenho um posicionamento. E aí ele acha uma Betano que falou, beleza, eu vou trucar lá no alto, chegar no meu limite, porque eu sei que se eu deixar essa propriedade escapar, eu perco o mercado no Brasil num momento chave de consolidação da indústria de aposta. Então, é circunstancial. Não é a regra a partir de agora. É circunstancial. E isso é importante,
Quando eu falo do meu querido, da classe aqui que eu defendo, dos torcedores de balanço, isso é importante, que o Eric está falando, porque a gente precisa entender que não adianta agora o Flamengo fazer contratos de 5 anos com todos os atletas com salários altos, se comprometer com transferências altas. Considerando que ele vai ter por 5 anos essa receita. Não vai. Exatamente. Ela pode ser que caia, pode ser que aumente. Perfeito. Onde? No patrocinador master, não. Se o Flamengo usar e trabalhar, se arrumar e trouxer 80 parceiros comerciais, quantos parceiros comerciais o Flamengo pode ter? Não sei. Outro dia no Maquinistas a gente entrevistou, esse programa tá no ar até, Felipe Formiga, que é vice-presidente do Miami Dolphins. E ele estava falando que a categoria financeira hoje do Dolphins tem 6 parceiros em áreas não concorrentes. Vou dar um exemplo que todo mundo vai saber e é fácil. O COI. O COI tem um parceiro que é a Samsung e outro parceiro que é a TCL. Eles são concorrentes? São. Mas o COI entrega para a Samsung telefonia celular, que é a selfie que os atletas estavam tirando e ficou famosa em Paris e tudo mais. Para a TCL ele entrega produtos para casa, TV, geladeira, não sei o que. Ele não fecha num contrato só as duas coisas, ele fecha em 2. Perfeito. Agora, quanto você poderia ainda abrir nessa área de eletroeletrônicos? Daria umas 10 categorias. E que é o modelo americano. O cara fecha o parceiro para um bem específico. A gente fecha o parceiro para camisa e acabou. Perfeito, né? Perfeito. Então não, dá para você fechar em várias camadas de várias outras formas. Só que tua equipe de atendimento precisa ter 40 pessoas, 60 pessoas. Eu tenho 60 parceiros, eu tenho que ter 30 pessoas pelo menos trabalhando para atender meus 60 parceiros. E eu preciso chegar no parceiro e falar, ó, você vai patrocinar aqui essa área aqui. Tá? É isso. Perfeito. Então, é esse conceito que eu acho que falta no mercado brasileiro, que na Europa já se desenvolveu e que nos Estados Unidos isso é... Regra. A criança nasce sabendo que é assim que funciona a regra do jogo. Sim, né? Sim. Então, eu acho que assim, falta aqui no Brasil a gente entrar nesse novo entendimento que as empresas de mídia fazem, por exemplo. Perfeito. Você fatia a tua transmissão, você fatia a tua grade de programação, você pega o que você tem de ativo e vai dividindo ao máximo. Hoje eu vou criar agora um programa sobre culinária. Vai nas empresas de culinária e fecha um acordo. Agora esse eu vou quebrar e vou fazer dentro do programa uma ação de ativação, não sei o quê. Pô, eu tô dentro de um jogo, o parceiro vai e patrocina aquele jogo. Então são essas coisas que eu acho que assim, falta ao mercado brasileiro trabalhar mais para gerar mais esse negócio. E falta do lado das empresas entenderem que há valor grande nisso daí. Pô, maravilha. Inclusive até deixo como recomendação um outro episódio, né? Salvo me engano, você entrevistou lá o Guilherme para o case da SAB, né? Que é a Sociedade Anônima da Brahma. A perfeita correlação entre produto e marca, né? Acho que é um super episódio. Você sabe que você é um companheiro de andadas com os meus cachorros à noite. Eu vou escutando Maquinistas. Então eu sou um podcaster viciado em podcasts. Acho que eu vou tratar isso na terapia. Mas, Eric, só pra gente fechar aqui esse quadro, queria que você citasse pra mim, dentro do que é a máquina do esporte, um grande case que pra você foi um sucesso, um que te brilhou os olhos e uma grande decepção. Da máquina ou fora da máquina? De tudo, da vida geral. Com o esporte. Cara, eu gosto que a gente pega o entrevistado de surpresa, assim que é bom, né? Não, óbvio. Fazer pensar, cara, case de sucesso. Tem é óbvio que tem um monte, tem variações de grana, disso e daquilo. Pensar algum recente, vai. Não, vamos lá. Case de sucesso como esporte em geral, tá? Não vou falar de marca, vou falar de esporte em geral. Perfeito. Porque marca sempre vai vir, ai, putz, teve aquele. Mas a NFL é um modelo para ser estudado, tentar ser replicado, tentar aprender como fazer a partir do que eles fazem. Não é repetir, mas é olhar e falar, peraí, esses caras fazem direito. Eles têm camadas de tratamento para parceiro, para sócio,
para investidor, para tudo. Tá tudo. Né? E principalmente o trato deles com a mídia. Agora, case de insucesso. Tem tanta coisa que a gente às vezes dá umas cornetadas. Tô tentando lembrar aqui alguma aqui. Deixei maus lençóis, né? Não. É porque assim, eu acho que. Vai, vamos lá. Recente, atual, o Corinthians com o Vai de Bet é uma tristeza. Mas se for pegar o Flamengo com a PixBet é um erro. Né? Claro. E aí entra. Eu vou tentar generalizar para dizer sobre futebol brasileiro e tudo mais. O futebol brasileiro não entende o poder de marca que ele tem. E os clubes precisariam se colocar numa posição de não topar tudo por dinheiro, e sim de encontrar o parceiro que te valorize. E que seja de tanto valor quanto. Você vai olhar o que o Comitê Olímpico Internacional fez, é isso. Junta com o COI e olha e fala assim, o que o COI faz? Cara, o COI, ele não vai conversar com qualquer marca. Para a marca estar perto dele, ela precisa ter um status. Isso é ruim, por um lado, porque você perde dinheiro. Você deixa dinheiro na mesa, talvez. Mas, ao mesmo tempo, você cria uma percepção, um valor de produto que te gera mais receita, te gera mais credibilidade, te gera mais negócio. Então, assim... É o famoso intangível, né? É um intangível que, na verdade, é palpável. A gente não consegue medir, mas a gente consegue sentir, eu diria. A gente percebe, a gente fala assim, isso aqui... né? Então, assim... tá bom. Vou dar um que eu critico bastante e continuo criticando, é a Fatal Model no futebol brasileiro. Eu não gosto. Eu acho que tá errado. Tá. Acho que tá errado. Por quê? Principalmente que você, futebol brasileiro, você conversa com todas as classes sociais, com todas as idades, com todos os públicos. Legal. Né? Você tem que tomar cuidado com quem você está se juntando. Né? Não estou questionando se o negócio da Fatal Model é legal, não é legal, não, mas não era para estar ali. Não era para estar ali. Né? Foi o que foi criado com o mercado de cigarro lá atrás, né? Cara, não é para estar. Não é para fazer essa associação. Precisou de lei para parar isso. Porque também os shows, o esporte, todo mundo aceitava. Né? Claro. Então eu vejo muito isso. Precisaria para mim ter esse... esse é um case que para mim me incomoda, porque falta ao clube ter a coragem de falar, cara, desculpa, mas não. Te respeito, gosto do teu trabalho, mas não vai rolar. Faz todo sentido. Bom, pessoal, você está sentindo que a gente podia ficar aqui mais uma hora? Eu também, então já vou deixar pro Eric aqui um convite para conhecer o nosso estúdio lá. Sim, senhor. A gente vai fazer uma collab, tava até conversando com o Pedrão aqui hoje. Não, a gente já tá conversando, né? Daqui a pouco vai surgir a nossa mesa redonda, quadrada, triangular, o que for, sem mesa. Quase que um congresso. Então, Eric, brigadaço pelo papo, você é um craque. E ó, se você quiser aprender com ele, siga lá, por favor, o maquinistas.com.br e Maquinistas Sports Makers aqui. Boa. Vambora. Fomos. Tchau. Voltamos aqui diretamente da Confute São Paulo, evento que está mobilizando aqui, né, grande parte da indústria do futebol brasileiro, sul-americano, né, uma série de tomadores de decisão, desde os clubes de futebol até prestadores de serviço, né, uma série de pessoas muito importantes da indústria. E nesse momento tenho a felicidade de ter aqui ao meu lado o Bruno Brum, sócio e CMO da End-to-End, onde a gente tem a satisfação de ser sócios aí há quase um ano e acompanhar muito de perto a trajetória do Bruno, do Reginaldo e de todo o restante do time lá. Reginaldo esteve com a gente aí, né, quando a gente fez o anúncio, a comunicação para o mercado do nosso investimento, da nossa sociedade com a End-to-End. E num momento super feliz, né? Ontem a End-to-End foi bastante reconhecida aqui merecidamente dentro do evento, tem uma premiação. E a End-to-End foi agraciada aí como a melhor agência de marketing esportivo do futebol sul-americano. E o Bruno foi agraciado também, teve a conquista aí do título de principal executivo de marketing e comunicação do futebol sul-americano. Então, Brunão, parabéns, antes de qualquer coisa. Obrigado. A gente é um orgulho estar junto com a End-to-End. E conta pra gente o que você está achando do evento primeiro, né? Esses 3 dias aqui de Confute. Vocês com lançamento de produto novo, com premiação, uma série de coisas acontecendo. Cara, prazer enorme estar aqui com vocês. Compartilhar esse espaço, para mim também é uma honra. Pô, o evento, a gente só tem elogio. Agradecer e parabenizar o pessoal da Confute. A gente tem falado muito sobre isso, o quanto é importante ter um
um espaço como esse no nosso mercado, onde as pessoas podem debater aquilo que está sendo feito, repensar métodos, discutir aprendizados, olhar referência do que está acontecendo nas palestras. A gente tem valorizado bastante o evento. Do ponto de vista de lançamento, foi incrível. Cara, a gente não parou um minuto. As salas de reunião, a gente estava subindo e descendo constantemente. Vários clubes conversando com a gente. Clube do Brasil, clube de fora. Foi muito legal, assim. Foi muito interessante. Sobre o prêmio, pô, muito feliz, muito contente pra gente. É uma honra receber a premiação. Como eu escrevi um pouco sobre isso mais cedo na minha redes, cara, eu acho que se eu tivesse ganho sem a end-to-end ganhar, eu acho que não teria valido de nada. Porque uma premissa muito grande que a gente tem é que a end-to-end, pô, não é o Bruno, não é o Reginaldo. A end-to-end, pô, são as Danis, são as Raquéis, os Luizes. Eles que são a end-to-end. Então, se fosse uma vitória pessoal, eu acho que a gente teria falhado se fosse só isso. Mas como vem essa vitória em conjunto... A vitória da Onda Laranja. A vitória da Onda Laranja. E a gente ainda teve a possibilidade de ganhar com o Botafogo, né? A melhor campanha de ação social. É um fator completo. Foi a cereja do bolo aqui do evento. Pra gente tá sendo muito legal estar aqui presente. Não, muito legal, cara. Parabéns. E eu acabei esquecendo desse terceiro prêmio, né, da ação de comunicação com o Botafogo. Acho que é legal contar também pro pessoal, né, qual foi o conceito, a execução, porque foi muito inovadora e gerou um bom barulho, né? Eu acho até que essa premiação é o que tem de mais legal. Você reconhecer as coisas que estão sendo feitas de diferente no mercado. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que você faz essa premiação, você está coroando alguns trabalhos que são relevantes e mostrando o caminho para que outras pessoas possam seguir, que no ano que vem tenham outros Brunos, outras end-to-end, outras pessoas ganhando, porque isso é muito relevante. Esse trabalho que a gente fez no Botafogo, ele é muito marcante porque é uma iniciativa bastante inovadora, é um formato que ninguém nunca fez. A gente chegou bem próximo de ganhar Cannes esse ano, inclusive. Ganhamos outras premiações e nesse ciclo de premiação internacional, acredito que a campanha vai ser premiada em outros lugares, mas ela partiu de um princípio muito legal, que é, assim como o melanoma, uma pinta na camisa do Botafogo, ela não seria vista ao longo de 10, 15 jogos. Essa pinta foi crescendo ao longo desse tempo, ninguém percebeu, então o nome da campanha é o patrocínio que ninguém viu. Ela cresceu, estava no mascote, estava na loja oficial, estava na camisa numa apresentação de jogador, estava na Botafogo TV, nos posts, estava na foto de perfil, estava em tudo quanto é lugar e ninguém percebeu. E depois a gente veio com essa comunicação, com essa campanha, contando que, pô, assim como o melanoma, às vezes você não dá valor para coisas que vão aparecendo na sua pele. E isso era uma campanha junto com o Melanoma Brasil, trazendo essa conscientização, e essa virada de chave, essa inversão da lógica, trouxe um resultado de mídia espontânea gigantesco quando foi revelado. E o aumento de pesquisa sobre melanoma nesse período do lançamento aumentou em quase 60%. Muito legal. Isso foi legal pra caramba. Assim, foi E a gente sempre fala que, né, no Brasil a gente tem que aprender a trabalhar o esporte como negócio, o esporte como plataforma social, e esse é um bom exemplo de como você une bem as duas coisas, né? Você consegue passar uma mensagem super relevante para todo mundo, usando um conceito criativo e um clube de massa que consegue levar e... Cara, assim, apesar do Botafogo ser uma SAF hoje, uma empresa, a gente enxerga o futebol com essa responsabilidade social que ele precisa ter. A gente tem um engajamento muito significativo. A gente fala isso, que o mercado, de forma geral, as marcas, elas desejam muito esse engajamento, pagam milhões por esse engajamento, e o clube tem isso à sua disposição. Assim como a gente usou de maneira social, isso é um aprendizado para ser usado em todas as frentes, para gerar negócio, resultado. Perfeito, né? E acho que você tocou num ponto, né? Até ontem teve um painel aí, o Luca participou de um, tiveram outras conversas, né? Até o próprio painel do Regis de manhã com o pessoal do Flamengo, do Grêmio, do Palmeiras, falando sobre o fã, né? Sobre o engajamento e como, né, os clubes têm que aprender a trabalhar melhor isso, né? Vocês estão lançando aqui o Fan to Fan, muito com essa lógica também de olhar para a jornada, né? Olhar para como eu coloco tecnologia, melhora a experiência do fã e melhor eu como clube consigo rentabilizar melhor isso e ter um conhecimento melhor do fã. Né? Na sua visão desse processo de transformação pelo qual a indústria vem passando, você tem sentido nos clubes, né? Nos clubes com quem vocês trabalham aí, né? E já foram vários dos principais clubes do Brasil como clientes,
Você tem sentido essa mudança, nessa virada de chave, de entender, pô, agora eu preciso de fato entender quem é o Bruno, quem é o Pedro, o que ele faz, em que momento ele consome o clube, não consome, como é que eu melhoro a experiência dele? O que a gente tem mais sentido nesse processo, principalmente nas SAFs onde a gente tem trabalhado, é uma oxigenação no mercado. A gente consegue ver que as pessoas novas, cabeças novas, gente de mercado agora trabalhando em posições importantes dentro do clube, entendendo que esse agora talvez seja um lugar seguro para estar presente. E não só nas SAFs, mas clubes como Palmeiras, como o próprio Flamengo, claro, com uma governança forte, trazendo receita significativa, mostrando que são clubes sérios, empresas sérias, trazendo essa oxigenação. E a partir do momento que você tem essa oxigenação de mercado, você tem pessoas com entendimento de que isso é relevante. Uhum. E esses trabalhos começam a ser reconhecidos e faz com que os outros clubes também desejem trilhar essa jornada. E, sem dúvida, os clubes têm entendido essa mudança na ótica de que antes o jogador era o centro, antes os próprios executivos do clube talvez fossem o centro em algum momento, os dirigentes, a partida, o centro. Agora o entendimento de que o torcedor é o centro dessa jornada. Uhum. E todos os esforços são partindo para essa iniciativa. E nós, como empresa, durante 8 anos, da qual 5 deles eu faço parte, temos esse entendimento. Então todas as iniciativas da End-to-End são voltadas para isso. Como é que a gente consegue conectar o torcedor àquilo que ele é apaixonado? E, bom, fizemos isso durante muito tempo com inteligência, com estratégia, comunicação, conteúdo, redes sociais, campanha, perfeito, ativação. E agora estamos nessa jornada de levar essa percepção para a tecnologia também. Então, a tecnologia ser essa ponte que encurta a relação dele com o clube. Uhum. Pô, eu estava conversando com um executivo aqui no evento um desses dias e a gente falando sobre a diferença das experiências que você tem às vezes nos estádios fora do Brasil, que você tem no Brasil. Muitas vezes aqui no Brasil você precisa se esforçar muito para querer ir a um jogo. Sim. Parece que você está fazendo um favor ao clube, uma devoção ao clube. E a proposta da Fan to Fan é facilitar mesmo essa relação para que em poucos cliques, em poucos movimentos, o torcedor consiga se relacionar cada vez melhor com o seu clube e com aquilo que ele é apaixonado. Muito legal, cara. E tem um ponto, né, em tudo que você falou aí, que foi muito debatido ontem nos painéis, né, do Regis também, que eu acompanhei por completo, que é a comunicação, né? Como que eu gosto de falar da relação monogâmica, né? Que é tudo que você descreveu aí. Falou, putz, né, o cara que é palmeirense, o cara que é corintiano, o cara que é São Paulino, flamenguista, botafoguense, ele não vai trocar de clube. Ele tem essa relação monogâmica que envelhece bem, né? Porque o lifetime value no jargão do mundo de investimentos aí só vai apreciar conforme essa pessoa, né, transite ali pela carreira dela, pela jornada de consumo dela. E os clubes têm a possibilidade de trabalhar a plataforma de comunicação para dialogar muito bem, né, com esse consumidor, com esse torcedor, com esse fã. Você acha que os clubes já entenderam esse papel deles, né? Quão estratégica é um plano de comunicação, né, num cenário multiplataforma como que a gente vive hoje, e vocês são mega especialistas nisso, né, com redes sociais, com e-mail marketing, com ativações, com o dia de jogo. Você acha que os clubes finalmente estão entendendo que eu tenho que controlar a comunicação e pensar cada passo dela para conseguir impactar o meu fã do outro lado? Eu tenho um entendimento de que isso está num processo de amadurecimento. Eu vejo os clubes ainda entenderem que eu não perco o meu torcedor para o outro clube, mas eles ainda não entenderam que ele pode perder para outros entretenimentos. Uhum. Ele perde para uma série, ele perde para um show, ele perde para um festival, ele perde para outras coisas, perde para outros esportes. Então o clube perde às vezes para uma competição internacional, sim, perde para uma Premier League, perde para torcer para clubes de fora do Brasil. E isso você não perde naquela própria geração, você pode perder na próxima. Então, assim, esse entendimento é fundamental para essa construção de comunicação. Ao mesmo tempo, você já tem alguns clubes fazendo um trabalho de excelência nesse sentido. Você olha para o trabalho que o Rafael Soares, por exemplo, parceiro nosso, presente aqui no evento, também. Presente aqui no evento, vem fazendo ao longo da sua carreira, como sim, fez no Santos, como faz agora no Bahia, onde ele tem uma narrativa central a cada ano, um posicionamento, e a partir daquele posicionamento, todas as ações se desdobram disso. Esse ano eles trabalham
a Bahia de Todas as Artes. Ano passado eles trabalharam A Bahia é Bahia. E a gente teve a oportunidade de estar com ele nas duas operações, né? No ano passado a gente fez uma carreta que rodou o interior da Bahia, porque se a Bahia é Bahia, a gente precisa levar a Bahia para todo mundo. E se a Bahia é a Bahia de Todas as Artes, quando a gente vai a Manchester fazer uma ativação, a gente leva a cultura da Bahia para lá. Então, assim, a gente vê clubes já com essa maturidade, que é a mesma maturidade de quando você olha uma marca falando Just Do It, quando você vê as 3 linhas da Adidas. O posicionamento. Esse posicionamento se desdobrando em comunicação. Não são iniciativas isoladas. São iniciativas que partem de um direcional estratégico, que sabe claramente onde você quer chegar, que traduz um plano de negócio. Então a gente já vê alguns clubes com essa maturidade, como é o caso do Bahia, e o Rafa fazendo isso muito bem. Para mim, eles são referência nesse sentido. É um caso a ser aprendido. Não, e até acho que o Bahia de Todas as Artes é um exemplo legal, né? Primeiro porque foi agora, né? A turma da Enchente estava em Manchester nas últimas semanas aí, que mostra como o MCO funciona também, né? A gente fala muito dos grupos multiclubes, né? E como o Manchester City usando o Bahia para criar essa conexão e levar a Bahia de Todas as Artes para Manchester. Exato. Como é que foi engraçado pra caramba, cara, porque eu não tava lá, mas acompanhei pelos vídeos e todo o processo. E, pô, você vê inglês comendo acarajé de graça, foi legal pra caramba, assim, foi super legal. E eles se divertindo com a capoeira, brincando com os termos e os mascotes interagindo. As ativações no dia do jogo com o Tottenham, As ativações no dia do jogo do Tottenham, exatamente, foi muito legal, assim, foi muito legal. O primeiro dia de Manchester City em casa, o Bahia tendo um baita protagonismo no Match Day, foi muito legal. Boa, cara, show de bola. Queria te agradecer por esses minutinhos aí que você nos cedeu. Obrigadão para quem está acompanhando a gente. Sigam o End-to-End, sigam o Brum, né, premiados aqui no evento e muito merecedores disso. Fiquem com a gente que a gente volta com outras pílulas aí aqui do evento. Obrigado, galera. Pessoal, eu vou chamar isso aqui de bônus, né? Porque a gente não tinha se programado. Eu tô aqui na feira e encontro Fábio Melo, um craque, o cara dono do nosso maior corte no Instagram. Um depoimento super especial. Fábio, seja bem-vindo. É de casa já, né? Sempre muito bom, Bruno. Sempre muito bom estar com você, com a turma toda. A repercussão da entrevista ela foi muito boa. Foi muito legal. Pessoal, eu juro que agora de cabeça eu não vou lembrar o número do episódio. Procurem aqui. 52. 52. O cara sabe tudo. Por quê? A gente teve um dos maiores desabafos, a gente teve um papo super profundo. Fábio, conta um pouquinho o que foi a repercussão desse episódio. Foi muito legal, Bruno, porque primeiro pelo alcance, né, do canal, mas acho que o mais impactante, eu acho que foi muito verdadeiro. Eu acho que as pessoas perceberam as minhas emoções ali, sejam elas as que estavam dando certo, as que deram errado e as que precisariam urgentemente melhorar. E coincidência ou não, alguns dos temas que a gente abordou ali, passaram-se alguns poucos dias e aí começou a ter uma propagação muito legal e muito interessante. A gente abordou temas ali que às vezes não era pauta. Eu acho que a gente pautou um pouco a mídia e com um único objetivo, que é trazer reflexões para a gente poder ter uma indústria que merece, né, toda uma cadeia toda organizada. Não sei se a gente vai conseguir, mas a intenção, acho que de todos é essa. Não, muito legal. E você sabe que sempre depois dos episódios eu escrevo um texto contando o que eu aprendi. E esse foi o melhor texto que eu acho que eu escrevi, que é o poder da verdade. Foi espetacular o seu texto, foi muito legal. E é legal porque eu quase que estou levando aí como um mantra, quase não, eu estou levando como um mantra de vida, senhor Fábio Melo. Muito bom. Bom, mas deixando um pouquinho o que a gente já falou, vamos falar agora de coisa nova. Estamos aqui no Confute. Fábio, primeiro, qual a importância da gente ter um evento que trata nacionalmente sobre a indústria do futebol? É óbvio que a gente tem aqui os envolvidos, agentes, presidentes de clube, diretores, mas também aqui muitas coisas sobre a indústria do esporte, gramado, software, marketing, palestras, né? Como que você vê um evento desse e a sua importância para o futebol? Bruno, eu acho fundamental. Eu vou lá atrás, quando eu parei de jogar, em 2006, naquela época
a gente tinha poucas oportunidades como essa. Mas o professor Parreira liderava um evento que chamava Futicom. Em alguns anos foi feito no Copacabana Palace e tudo, e a gente perdeu esse evento. E há alguns anos, né, a Confut vem trazendo e vem se consolidando. É de uma importância você ter a oportunidade de ouvir diversos profissionais de diversas esferas, de diversas atuações, porque é o olhar do todo, que é o que eu venho estimulando todo mundo, que eu venho estimulando a poder não só você olhar para a sua dor, para a sua cadeira. Perfeito. Então, se você puder ouvir um gestor, puder ouvir um advogado, puder ouvir o cara da grama sintética, que ele deve ter os argumentos dele que, poxa, dá para fazer, né? Não sou a favor ou contra, mas é realmente um olhar para o todo, para o desenvolvimento e para uma indústria mais consolidada e mais oportunidades. Não, muito bacana. E assim, já pegando esse gancho, eu quero falar um pouquinho dessa construção do nosso querido torcedor de balanço, que eu sempre brinco aqui, né, Fábio? A gente tem conversado bastante depois do episódio. Eu brinco que o Fábio foi um amigo que eu fiz realmente na indústria. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o projeto da FMS Educação, com todo o curso que vocês têm. Conta um pouquinho, porque eu acho que é muito válido também para que a gente tenha esse olhar um pouco mais profundo para a indústria do esporte, certo? Bruno, eu acho não. A convicção de que o futebol é uma paixão nacional e que muitas pessoas têm um sonho ou idealizam um dia poder fazer uma transição de carreira ou iniciar uma carreira no futebol, mas não deixa de ser um mercado extremamente fechado, né? A gente está indo agora para a nossa 4ª turma do curso na SPM. Um curso que realmente está consolidado, ganhou uma importância dentro da grade de uma das principais instituições de ensino do país. E justamente com esse conceito de que, além de você ter um conteúdo sério, verdadeiro, com pessoas que realmente têm um papel importante na indústria, o nosso papel ali é dar oportunidade para que essa pessoa de fato entre no mercado. Então eu brinco que às vezes a pessoa tá ali na beira, tá ali na beirinha do negócio, a gente está dando conteúdo e dá um tapinha, entra aqui. E entrar com qualidade, com conhecimento, com relações, é o que a indústria precisa. Não adianta, eu brinco que, eu uso uma frase também que existem as pessoas que são do futebol e as que estão no futebol. Lógico que para você ser, você precisa estar. Só que a partir do momento que você tem a oportunidade de estar atuando no futebol, ele não pode ser em benefício próprio. A sua atuação ela tem que ser em prol da sua instituição, em prol do seu atleta, em prol de alguma coisa, para você depois, com o tempo, ser do futebol. O fato de ter jogado ou não, ele é secundário. O fato de ter sido um treinador ou não, é secundário. Mas você estar e fazer um bom trabalho, eu acho que é fundamental para depois você ser uma pessoa importante do futebol. Eu falo, ele é professor, hoje está aqui nas palestras, aprendendo, estudando, se qualificando. Então, para quem gosta da indústria, a gente tem sempre que seguir boas referências. Então, o Fábio já virou de casa, repito. E, Fábio, mas assim, lembrando que o professor também é um agente. E a gente agora, nesse iniciozinho de setembro, tá com o final da famigerada janela de transferências. Ó, vou contar aqui um bastidor legal. Aquele dia eu tava falando com o Fábio, de tarde, de repente ele fala, então tá, Brunão, boa noite, eu vou dormir. Eu falei, mas essa hora, onde você tava, Fábio? Conta pra gente, que eu achei muito legal. Eu tava em Doha semana passada, e numa operação importante, porque é um pouco distante da minha característica de agente. Eu sou um agente interno, com relações sólidas internas, por mais que eu tenha um histórico de negociações também importantes no nível internacional, com grandes clubes europeus, mas as negociações lá, na maioria das vezes, elas são escoradas ou em parceria com outros agentes. Perfeito. E você ter essa tranquilidade de falar dessa forma, porque ninguém
ninguém conhece todo mundo, e você ter o papel de representar um atleta, você é coadjuvante a esse objetivo. O objetivo principal, ele é do atleta. E se eu tiver que fazer 1, 2, 3 parcerias para que o objetivo dele seja concluído, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer. Né? Então, foi uma janela importante. Em números globais, foi a janela, de novo, que bateu recordes. Então, foi a janela com mais investimento, com mais contratações, que girou o maior número de valor econômico, né? E eu acho que a expectativa, se continuar com esse mega investimento que tem no futebol, eu acho que todas as janelas serão recordes. Essa é a minha visão. E falando um pouco do início falando da introdução da sua pergunta e da sua consideração, hoje, por mais que daqui 3 meses, 2 meses tenha um curso que eu vou liderar, é um outro movimento importante, que aqui está o empresário que também quer aprender a todo momento. Perfeito. Você ter a oportunidade de ouvir pessoas que têm também trajetórias e você absorver esse conteúdo para colocar em prática, quem sabe daqui 2 meses já, ou na semana seguinte, ou numa negociação. Eu acabei de ver o Biasotto. Hoje ele vem aqui como diretor da base de São Paulo. Só que há 20 anos atrás, o Biasotto foi meu auxiliar técnico como atleta. A vida nos proporciona isso. A gente não sabe o que vai ser daqui 1, 2, 5 anos. O que a gente tem que ter é a certeza. O que se consolida, o que se perpetua são as relações. Se você não for sério, se não tivesse sido um ex-atleta, independente se eu perdi um pênalti na final ou se eu fui campeão e artilheiro, mas eu fui um bom atleta que me permite dar um abraço no Biasotto como um amigo, 20 anos depois. E é nisso que eu acredito. A consolidação das relações, ela é fundamental para você perpetuar a sua atividade. Pô, perfeito. Como sempre, ele fala com um brilhozinho no olhar, que eu sou um fã. Mas... É muita verdade, muita emoção. Eu adoro. É quase que um depoimento, assim, é muita sinceridade. Mas assim, Fábio, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer como alguém que está ali negociando atletas, que está gerindo carreiras, né? O futebol brasileiro continua sendo um dos protagonistas nas janelas? A gente ainda forma os melhores atletas? Como que você vê, desde o seu tempo de jogador até hoje, essa evolução que o futebol brasileiro passa, mas principalmente que a base do futebol brasileiro vem passando? Bruno, eu acho que é uma fábrica sem fim de talentos. Eu acho que os clubes estão cada vez mais entendendo isso. Então a gente vê o que o Palmeiras tem movimentado, o próprio São Paulo, o Flamengo, e o número de SAFs, de clubes formadores, que a gente tem, né, que tem impactado no mercado. Eu acho que a gente tem um estágio de negociação. Nós sempre vamos, né, os clubes brasileiros sempre irão produzir e os agentes e os atletas irão romper fronteiras. Só que em um determinado nível. A partir dali, esse atleta ele tem um desenvolvimento maior como pessoa, como atleta, como profissional, que aí a partir dali ele tem o boom. A gente esperou esse boom do Endrick, a gente esperou... mas eu ainda acredito que esses atletas, estando lá 1, 2, 3 temporadas, eles vão para um nível que o futebol brasileiro ainda não consegue entregar. Eu ainda estou muito preocupado com o que vem acontecendo no futebol brasileiro. A gente poderia ter muito mais oportunidade de trazer grandes nomes, mas essa recorrente invasão de torcedores, ainda a gente escutando alguns atrasos de salários, né? Então a gente poderia estar... Porque a hora que a gente tem grandes ídolos e grandes nomes no profissional, a base ela estimula. A base ela vem com vontade de querer participar daquele ambiente. Então eu acho que tem um contexto também no profissional para que a gente estimule ainda mais a base. Não, perfeito. E assim, né, Fábio? Isso é talvez uma das coisas que hoje, com um pouco mais de um ano de esportes, eu possa afirmar que a gente vive uma indústria que as velhas práticas e as novas práticas estão se misturando. Então, como todo encontro, como toda fricção, né? A gente tem ali
a armadilha de Tucídides, né? Então, quando uma força está ascendendo e a outra descendendo, é normal um embate, um choque de gerações, e você me parece ser uma pessoa que está identificando esse movimento de mudança na indústria, certo? Total, que é o que eu tô fazendo comigo, com a minha trajetória. Eu também tô me reinventando. Eu acabei de me inscrever num curso também no INSPE, lá, formação de conselheiros, que é para eu ter conteúdo e trocas além do que eu faço há 40 anos, porque eu tô no futebol desde os meus 10 anos de idade. E eu vou fazer 50 esse ano. Então eu preciso entender que o futebol está em transformação, é fato. Quando isso vai se consolidar, ninguém sabe. O que é uma certeza, na minha opinião, é que surgirão novas oportunidades, novos cargos, e faltarão pessoas qualificadas para exercê-los. Vão ter que buscar profissionais em outras áreas. Se eu sou dessa área e eu me qualificar e me preparar para essas oportunidades, eu acho que eu aumento a minha sorte de ser escolhido, né? Então eu estou muito atento a essa transformação, tenho investido muito em mim e eu espero que daqui a alguns anos as minhas decisões de hoje eu realmente colha lá na frente. Com certeza colherá. Bom, foi um shortzinho aqui, mas como você é um fã do Fábio, que eu tenho certeza, como todo mundo gostou do episódio, vou dar um spoiler aqui. O Fábio já tem data marcada para voltar lá no nosso programa, em outubro. Fora isso, a gente está tratando alguns projetos paralelos, tem muita coisa boa vindo por aí. Fábio, que basicamente é o cara que pensa em cada case, cada situação, muito preocupado com você que quer aprender cada vez mais de finanças no esporte. Então, pessoal, eu vou terminar aqui a nossa cobertura nesse grande evento. Vou agradecer ao Pedrão. Vou mais uma vez deixar bem claro que o Thiago Salomão Chinelu, tô brincando, o homem tá lá no Market Makers, a gente tá numa fase muito boa com os dois programas, então não deixe de dar o seu like, por favor, segue a gente tá crescendo muito em comentário e visualizações e tem que crescer também no número de inscritos. E, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco diferente. Temos muito mais coisas vindo por aí. Fábio, Bruno, obrigado, meu craque. Sempre um prazer, eu sou fã. E para ser justo então com o Thiago, ontem o que eu tô assistindo é do Market Makers, a entrevista com o Piponzi, que ele é pai dos meus amigos, e da Droga Raia. Eu acompanho, eu sou fã do trabalho de vocês são um monstro. Esse mês tivemos Justus, impressionante, Jeromel falando de China, impressionante, Ratinho Júnior, enfim, sigam também o Market Makers. Pessoal, vamos terminando por aqui a cobertura, um grande abraço e fomos!